sejam todos bem-vindos ao Por Trás do Tapume, onde iremos abordar os bastidores para o sucesso de um projeto. Estamos aqui hoje eu, Fernanda Salvani, Olá, com um convidado super especial, Christian Magalhães, meu mentor de oratória, né, meu professor. Então, e daqui se a tiver... pouco meu, né? E daqui a... Deus quiser. Daqui a Deus pouco quiser. da Fê. Eu quero, se depender de mim, eu e Deus queremos. Só falta você. Então tá fechado, né, Fê? É, tá fechado. Então, assim, né, uma avaliação agora, por favor, não avaliem. Estou ainda em processo, né, de aprendizagem, né, Christian? Eu admiro muito esse processo, Laires, porque a gente esquece do como foi difícil aprender a andar. A gente engatinhou, a gente bateu o rosto no chão, a gente não sabia falar nem mamãe, a gente estava chorando, a mãe achava que era fralda, trocava a fralda e a gente estava com fome. A gente estava com a fralda suja, chorava, a mãe dava comida e a gente continuava com a fralda suja. Foi um processo aprender a se comunicar e quando a gente vem falar com a câmera, a gente acha que vai ser da noite para o dia e não é. E eu gosto muito de me conectar com isso quando eu vou aprender um idioma novo, por exemplo. Se eu quiser aprender a falar francês, eu vou falar muita coisa errada. E se eu não respeitar esse processo, eu fico louco. E é bonito ver você respeitando esse processo, Laires. São várias questões super simples que a gente vai vendo, mas que muda tudo. E para começar com uma dica muito prática, Nanda, para a gente já aplicar juntos nesse podcast, percebam que eu estou olhando para vocês enquanto eu estou falando. E é um tanto de podcast que eu vejo a pessoa o tempo inteiro olhando para a câmera. Sim. E aí a Laires está perguntando isso, Laires. Inclusive, olha só uma coisa, a Nanda também sabe disso que eu tô falando. Ai, que loucura, sabe? Porque o podcast, tem gente, agora sim eu tô falando com você, você tá sentado aí para nos assistir, só que eles estão assistindo um diálogo que está acontecendo. Diferente de uma live que eu abro no Instagram, que é eu conversando com vocês, vários você, Na câmera. mas aqui eu tô conversando com você e tem gente que se interessa por esse diálogo que a gente tá tendo. E na arte existe uma coisa que é a quebra da quarta parede. De vez em quando no teatro, o pau tá quebrando lá no palco e ele vira pra você. E aí sim ele fala olhando pra você no palco. De vez em quando eu vou quebrar essa quarta parede aqui, quando eu disser, olha, Al Capone patrocina o nosso podcast. Aí eu tô falando com eles. Aham. Inclusive você que tá em casa, papel e caneta, porque isso aqui é muito importante. Aí eu busco eles. Mas com exceção disso, veja como é esquisito. E Nanda, quero te falar uma coisa. Eu achei muito interessante estar aqui com você, já conheci a Laires, mas você é uma pessoa... Olha só que Sim. doideira. É desagradável Muito. pra gente que tá aqui e pra quem tá assistindo. Esse desagradar, ele passa meio que por osmose. Assim como quando eu fui simpático com o Vitor, você falou, caramba, que cara simpático. Você percebeu como é que você bebeu um pouquinho dessa simpatia, que nem foi direcionada pra você naquele momento? Da mesma forma, se eu for indelicado com você, respinga um cadinho na galera. Ah, com certeza. Então, pra gente se lembrar disso, Lari se apresentou, eu me apresentei. Me conta mais de você, Nanda. Ai, meu Deus. Ah! Ai, meu Deus. Vai lá, É, Fernanda. não. Então, eu sou arquiteta, mãe, esposa, Inclusive, você tem Do como lar, provar... que eu tô fazendo do lar. Recatada e do lar. recatada e do lar. Tem como provar que é mãe, que eu tô sabendo que você tá até com desenho aí, uma obra-prima no bolso, né? Ontem eu fui numa mostra de decoração e daí ela começou a fazer desenho e tal, né? E dobrou e me entregou. Botei aqui e esqueci, né? Tá aqui no blazer ainda. Mas é uma lembrança boa. É, mas enfim, eu sou arquiteta, acho que tô há uns 12 anos no mercado, mais ou menos. Uhum. E daí, ano passado, eu e a Laires resolvemos fazer essa... Essa- Né? A gente que é? começou com uma brincadeira, essa ideia do podcast. A Laires, Essa ela é loucura. super consumista, né? De Uhum. podcast. E eu disse assim, meu Deus, eu não conheço ninguém na internet. Eu não escuto... Agora eu escuto podcast, mas Agora eu tá não escutando escutava. quase por a gente vai. Uhum. É. E tá sendo uma experiência incrível. Muito legal. Sabe que tem uma coisa curiosa? Quando ela falou pra mim assim, ai, sabe, eu vou fazer um curso de oratória. Eu falei, puta, oratória? Né? A gente tá falando aqui, então... Que, como Mas tu disse, nem a só- gente não aprende, Uhum. né? Quando a gente começou o podcast, olhar pra câmera, eu me sentia um gato de roupa, assim. Eu ficava assim, ai, meu Deus, agora vai acontecer. Era horrível. E o meu pai sempre falou, Fernanda, tu tem que fazer um curso de oratória. Eu dizia, mas pra que eu vou Até fazer um antes curso de do oratória? podcast, né? Antes do podcast. Uhum. Por que eu vou fazer um curso de oratória? Eu sou arquiteta.
Boa. Eu vou usando Fernanda, tu tem que fazer um curso de oratória. O oratória usa pra tudo. E Deus, pai, tu tá viajando na maionese. E agora eu vi que não, né? O que acontece? A culpa não é sua, a culpa é da oratória. Esse nome oratória é muito chato. Ai, é verdade. Quando alguém fala assim, dá até vergonha de falar, eu sou professor de oratória, que acho que a pessoa imagina que eu sou um velho empoeirado, velhinho. sujo, que moro num lugar empoeirado e sujo, cheio de livro, assim, que eu fico lendo e que eu sou um porre, um chato que E conversa que tu vive igual atrás um do doido. púlpito, assim. Falou exatamente, tudo. atrás de um púlpito. A gente oratória relaciona tem essa... muito oratória a esse comunicador de púlpito, Aham. a esse telejornalista que É. até pouco tempo representava um ideal de comunicador. Uhum. Só que a gente, com esse tanto de influencer, esse tanto de vida real que está existindo, esse palestrante que até há algum tempo... E não dizendo mal, Cortella é uma grande referência. Total. Mas aí a Amo. gente começa a querer falar em público, olha a referência e tenta imitar. Só que o Cortella, primeiro, que eu imagino que na casa dele, eu gosto muito de pensar nisso. Eu imagino que se eu chegar na casa dele e for jantar com ele, ele vai comunicar da mesma forma que ele comunica no palco. Uhum. Eu acho que é por isso que ele deu tanto certo, porque aquela é a essência dele. Uhum. Aí, se eu olhar o que ele faz e eu não ter um senso crítico para contextualizar com a minha essência, é o que você falou do efeito do gato escaldado aqui, que a gente fica o tempo inteiro mais preocupado no que tem que fazer e no que não pode fazer. E aí não sobra Christian para me conectar com vocês. Eu fico noiado, assim, tenho que olhar no olho o tempo todo. Eu tenho que tenho que gesticular só num quadrado. Eu não posso rir. E uma coisa que eu sempre falo com a Laris, essa sua risada é maravilhosa. E ela, ai, não gostei dessa parte aqui. Olha só, parece um não sei o quê. Falei, mas essa risada é mais forte que você? E ela, sim, Christian, a hora que eu assusto, eu já dei aquela gargalhada. E se a gente direcionar a Laires para segurar uma coisa que é mais forte do que ela, não sobra Laires para se conectar aqui. Sim. Então a gente tem que entender o que é mais forte que a gente, trazer técnica. E uma coisa que eu, como a Laires, eu vejo que existe uma tendência. Algumas pessoas tendem a ser introvertidas e outras tendem a ser extrovertidas. Que, na verdade, é uma tendência de comportamento. O introvertido, ele tende a não interagir e o extrovertido tende a interagir. No mesmo dia, eu posso transitar porque é mais forte do que eu. Eu chego lá na porta, às vezes eu não tô com saco nem para cumprimentar direito a pessoa que tá lá. Às vezes ela tá com uma camisa, eu sou mineira, e eu também sou mineira, é uma coisa assim, caramba, em qualquer outro contexto eu ia ficar 2 horas conversando com essa pessoa. Mas eu não tô na vibe. Não é por isso que eu sou mal educado com ela, mas eu respeito aquela minha tendência naquele momento. Só que tem momento que eu tô muito extrovertido. E aí eu tenho que estar presente, ter foco para eu não interromper a outra pessoa. Porque senão, a sua filha, ela estava lá e ela queria desenhar, só que tinha hora que ela não podia desenhar. E aí, muitas vezes, falta maturidade para ela entender isso. E aí, vamos supor, você está lá negociando com alguém, você está lá apresentando num palco, mãe, agora eu quero desenhar. E aí, esse lado pirralho que ela tem, a gente também tem. E aí, na minha cabeça, você está contando uma história que durante a faculdade, você e uns 3 amigos... Ai, meu Deus, eu também tinha 3 amigos na faculdade. E aí, eu te interrompo. Não, Cristian, beleza. Aí a gente chegou para apresentar. E na época, era uma apresentação que eu não cheguei a estudar. Ah, não, eu também tenho uma história... Então me conta, Cristian. Aí tem uma hora que você fala, que saco. Quer falar? Fala. Vai. Então eu preciso estar presente apenas para entender. Eu tô introvertido, talvez eu vou ter que usar da respiração para superar essa minha tendência e tomar uma atitude. Porque senão, se deixar, eu fico o dia inteiro dentro de mim. E se eu tô extrovertido, eu tenho que respirar. E aí a respiração é o tablet que a gente dá para esse pirralho, que quer interromper o tempo inteiro, quer subir na mesa, quer fazer bagunça. Não, toma esse tablet aqui, que é a respiração. Aí esse pirralho que tem dentro da nossa cabeça sossega. E aí sobra foco, sobra atenção para eu te ouvir, para eu perguntar para você, para eu questionar. Porque a coisa mais chata que tem é quem não pergunta nada para você. Qualquer Sim. brecha ela te interrompe, qualquer brecha ela continua falando. Às vezes ela pergunta até para ela. Por isso que eu quis te perguntar aquela hora, para o diálogo acontecer, senão não é um diálogo.
Eu trabalhei bastante, né, Christian? A gente trabalhou bastante. Você trabalhou comigo. Essa história da respiração de interromper, porque eu, na minha empolgação, quando eu vejo, eu já... Ou a pessoa tá lá procurando uma palavra e eu complemento, né? A gente fez até... A gente repassou alguns episódios, né, para ver onde tava, o que estava acontecendo e onde estava errando. Isso acontecia bastante. É uma coisa que eu já sabia, eu sentia, mas eu não sabia como não fazer. E essa questão da respiração me ajudou bastante. Eu já senti, nas últimas gravações, eu consegui ficar muito mais... Eu achei que na última tu tava. Ai, viu, gente? Ela tava mais centrada, assim, sabe? É. Não começa a avacalhar. Eu não tô Não, é verdade. Tu tava mais... A tua postura A tava postura também diferente. aprendi com o Christian. É. Sentem sobre os isquios tibiais. E isso eu aprendi com ela, que eu falava a parte que junta a coxa na bunda. Ela falou, o isquio tibial. Falei, como é que é? Repete que eu não conheço. Nossa, amiga, nem sabia que Amiga, sabia essas fiz coisas. faculdade de educação física um tempo também, né? Lembra? A época do meu... Meu Deus. currículo A cada é grande. podcast eu descobri uma coisa da Laires. E eu fiquei curioso aqui. Vocês disseram que não existe, assim, um curso... Vou fazer um podcast. Existe esse curso para ensinar a fazer podcast. Mas o buraco é mais embaixo, porque vocês saíram das faculdades de vocês, dos cursos que vocês fizeram e decidiram empreender. E aí, eles te jogam no mercado e falam, agora você já aprendeu tudo sobre vigas, tudo sobre tapume, tudo sobre outras palavras do ramo de vocês, vai vender, vai se comunicar, vai... Eu acho que o Construir empreender a autoridade. gente não aprende na faculdade. Nem a comunicação. E nem a comunicação. E comunicação faz parte de empreender, né? Sim. Não A tem gente- como tu empreender sem saber se comunicar. É. Como tu vender, como tu... Tanto é que uma das questões que a gente conversou aqui é a apresentação de proposta. A gente, eu acho que muitos profissionais, inclusive nós, já tivemos dificuldade de apresentar uma proposta, de saber comunicar, de ter a postura, a segurança da comunicação. E tudo que eu ando aprendendo contigo, eu ando aplicando não só no podcast, porque eu não fiz só por causa do podcast. Sim. Na verdade, eu fiz porque antes eu já estava sentindo essa dificuldade. Então, ali na hora de apresentar uma proposta da comunicação com o cliente, é muito importante. Todas essas questões que tu tá me passando, eu não tô usando só para o podcast. Na verdade, tu usa pra tua vida, né? Mas, tu estava falando de ser introvertido, extrovertido. Não é fácil. Tu chega no mercado, e aí? Não é fácil não só vender, né? Porque vender tu tem que dar a cara a tapa. Uhum. Mas não é fácil tu chegar pro fornecedor. O fornecedor vai te julgar também. Tu entra numa loja, vai numa loja bacana pra te ver o que Uhum. acontece. Parece que tu tá, entendeu? Que tu tá chegando assim, Pedindo E a gente- favor. pedindo favor, exato. E daí, qual que é a tendência? Tu chegar encolhido. Uhum. Uhum. Porque tu não é uma pessoa que tem Digna. nome no mercado. Digna entrar naquela porta. Tu não é, tu Aham. entendeu? Então, assim, ó, tu pegar, entrar, fazer carão e dizer, olha aqui, tô começando, eu sou arquiteta, eu fiz isso aqui em Porto Alegre. Então, assim, eu fiz isso porque eu brinco com a Laires que eu faço barba, cabelo e bigode, né? Eu É. tenho que, eu vou atropelando, mas eu vou. Mas não é fácil. É uma coisa que tu tem que, assim, ó, tu tem que pensar que aquele dia tu tem que Dessa acordar pra jornada isso, Te toda, sabe? empoderar. Qual É. foi a maior lição que você já teve em algum momento e que depois disso você passou a aplicar algo diferente para você trazer para a galera de casa que está assistindo? Às vezes empreende nessa área, em outras áreas, mas o que você teve que aprender na marra, assim, que você quer compartilhar agora com a gente? Olha, Cristian, eu comecei a perceber que eu tive mais resultado no dia que eu entendi X, ou no dia que eu comecei a fazer Y. A postura, né? A postura, tu chegar com uma, assim, falando firme, tu chegar Uhum. com autoridade. Pode ser que tu não seja. Eu acho Entendeu? que... Pode ser que tu exatamente. não, que tu nem entenda tanto, pode ser, mas se tu chega com uma postura, se tu chega com carão ali, se tu chega bem vestida, é outra coisa. Olha que lindo isso. Pode ser que você nem seja tão foda. Uhum. Mas esse pode ser, pelo menos você tem o benefício da dúvida. Se você chega como você retratou ali, fechada, pedindo licença, pedindo desculpa, pedindo pelo amor de Deus, você já tá mostrando que você não é foda. Então e pode é melhor ser que tu seja, né? pode- Parecer foda do Aí que é ser. tão foda que esse pode ser que você seja foda, nem chegamos nessa parte. A pessoa nem tem oportunidade de se Uhum, provar. uhum. Isso é triste.
Vocês já ouviram falar de uma teoria que ela chama Teoria das Janelas Quebradas? Não. Foi feito um experimento uma vez que percebeu-se que num metrô um dia quebrou a janela. E aí eles não arrumaram aquela janela. Pouco tempo depois a galera já estava jogando lixo no chão. E aí eles não arrumaram aquele lixo no chão. Passou um tempo, a galera já estava pichando, grafitando as paredes. E o estudo mostrou que no intervalo de um mês, aquele contexto mudou completamente. Ele era, vamos supor, tipo de um país de primeiro mundo e um mês depois parecia um cenário de guerra. Isso a gente observa lá na casa da Laires. Você almoçou. Se você não lavar a vasilha do almoço, a chance de você comer um negocinho de tarde, ir jogando ali, de jantar e falar amanhã eu lavo, é muito grande porque já tem um negócio ali. Sim. Agora, se você almoçou, já lava na hora, deixa limpo. Eu comecei a perceber uma relação disso com a autoestima, porque para mim esse estudo mostra que se algo não é valorizado, eu não vou dar valor para ele. Então eu tenho mais facilidade de chegar num metrô com tudo sujo, de roubar um negócio e deixar ali porque já tá tudo sujo, do que num lugar impecável que eu derrubo não combina com aqui eu tratar esse lugar dessa forma. E eu vejo muito disso em relação à postura e autoestima. Porque se eu vou conversar com a Laires e ela já tá derrotada, não é que eu vou derrotar ela mais, mas eu não vou tratá-la como uma pessoa foda. Se eu chegar num metrô todo avacalhado, eu não vou fazer por onde tornar aquele lugar melhor. Isso o estudo mostra e eu particularmente percebo. Sim. Que eu tendo a ser mais organizado em lugares organizados, Claro. é completamente diferente. E aí se você chega nesse fornecedor, nessa loja, nesse cliente, com a sua janela quebrada, com o seu chão sujo, com vários desses traços depreciativos, depreciar, tirar preço, preço é valor, você já chegou desvalorizado ali. E aí não vou ser eu que vou te valorizar. Eu não vou pintar a sua parede. Eu não vou reformar a sua janela. Então, dá licença, porque tá vindo um caminhão depois de você, um trio elétrico maravilhoso, que esse metrô quebrado não me atende. Porque a gente sabe, a gente vê no mercado que existem metrôs quebrados e trios elétricos maravilhosos. Qual que a gente vai demonstrar que é? Porque pelo que esse estudo me mostra, eu quero saber a opinião de vocês, quando eu consigo manter a minha estação organizada, maravilhosa, exalando dignidade, parece que as pessoas me tratam naquele patamar. Mas tu sabe que... A gente vende isso, né? Tem uma coisa engraçada que a gente fala, né? Que o Porto Alegrense, ele para na faixa de pedestre com carro, assim, para o pedestre passar em Gramado. Uhum. Aqui não, aqui ele atropela. Mas em Exatamente. Gramado, não. Exatamente. É exatamente isso. É exatamente isso. Então, no por dia quê? que vocês... Né? Teoria das janelas quebradas pura. Depois eu vou mandar alguma referência disso para vocês, porque serve até para vender projetos. Porque o estudo mostra que lugares que exalam beleza, que exalam valor, que exalam organização, despertam isso nas pessoas. E aí se tem algo... Eu gosto muito da arquitetura. O meu início, eu estudava muito uma série da Netflix que se chama Abstract. Escreve Abstract. Vocês já ouviram falar? Eu já ouvi falar, mas eu não sei se já assisti qual que é, como é que é, mais ou menos. Fantástica. Ela pega e Eu estuda... assisti tudo, né? Eu Só não ia tem dizer, memória, mas... assistiu o Netflix inteiro. Ela estuda o processo criativo por trás de um cara que faz tipografia, depois ele pega uma mulher que é engenheira de automóveis Já vi. e mostra o que Alguns rola dentro da Aham, cabeça daquela da pessoa para ela fazer isso. É processo criativo, né? Processo criativo. E tinha muita gente legal. da arquitetura Uhum. nessa série. Aí eu estudava muita coisa, muitos conceitos, e eu vejo até que o design do meu rosto, ele influencia na experiência que vocês vão ter diante de mim. Quando eu comecei a dar palestra, eu sempre levava um fotógrafo para me acompanhar, e aí depois, quando eu ia ver aquelas fotos, no momento em que você estivesse me fazendo uma pergunta, eu tava fazendo uma cara de Rottweiler, babando de raiva, que era sem querer, eu não tinha consciência disso, mas as pessoas estavam fazendo pergunta. Por dentro eu tava assim, eu não vou perder nenhum detalhe dessa pergunta, eu tô muito presente. Aí depois eu vi que eu tava com essa cara de Jack Sparrow, pirata do Caribe, pronto pra atacar seu barco. Eu falei, não é essa experiência que eu quero proporcionar ao usuário da minha comunicação. E eu vejo que a arquitetura, ela linka muito, né? O contexto com a experiência que a pessoa vai ter ali.
Aí eu comecei a trazer isso para oratório e para comunicação. Poxa, se eu quero trazer um pouco mais de abertura, quando eu te fizer uma pergunta, não é estratégico que eu faça cara de Rottweiler, porque não é esse o contexto. Agora, se eu vi algo que você está fazendo que eu não quero que se repita, aí eu vou subir Rottweiler para você e eu vou dizer, Nanda, você, uma mulher do seu porte, da sua postura, não combina com você determinada coisa. A gente precisa trabalhar isso. Nesse momento tem que ser Rottweiler, porque tem que ficar muito na cara que, porra, eu tô diante de um cenário que eu não quero. Sim, não é bom. Um alerta. Mas na hora da gente falar de coisa boa, de eu te perguntar, de eu querer saber de você, eu tenho que ser no mínimo um salsichinha. Lá em Arroio, onde eu moro, em Santa Catarina, eu tenho o Paulo Henrique, que é um linguicinha. Um abraço, Paulo Henrique, quando você assistir. Um Dutch Round, que é o nome, né? Aí tem momentos que eu preciso de cara de Dutch Round pra te propor alguma coisa, pra te acolher. Só que tem hora que é Rottweiler brabo. Tá, tu fez teatro. Fiz teatro muito tempo, inclusive vocês falaram que queriam me ver chorando aqui. Se quiserem mesmo, a gente dá um jeito. Mas eu vejo assim que, por exemplo, a Laires que está fazendo uma mentoria de oratória, a gente pega um recorte diante da estratégia que a pessoa tem, que eu passei muito tempo no teatro, é valiosíssimo, mas ele não é tão contextualizado para o mundo dos negócios. E eu vejo que são exercícios, são práticas que a gente vai tendo, e hoje a gente conta com um recurso fantástico que é a câmera, que assim que sai esse podcast, a gente consegue se assistir e identificar, poxa, eu estava contando de... Christian, estava contando de um momento que eu travei no palco e foi terrível, porque naquele dia eu perdi 3 propostas de clientes, pessoas que queriam fechar comigo e não fecharam. E aí foi terrível, né? Ninguém quer passar por isso. A imagem não Eu não sei, a minha fala. cara parece que daqui a pouco eu quero passar por isso de novo. De tão bom que foi. Tá aqui se sorrindo, né? Essa Oratória de... não é só o falar, né? É toda uma... O curioso corporal, é que o termo oratória, ele remete vem muito só ao da oral, fala, né? exatamente. Ele envolve escutatória, ele envolve... Quando eu trago pra Laires, quando a Nanda estiver falando, você... Olha que louco, porque a gente quer concentrar no que a pessoa tá falando. Só que o concentrar no que a pessoa tá falando, às vezes traz na garupa já preparar uma resposta antes dela acabar de falar. Ou já contribuir, porque... Porque a gente tem que não deixar no 0-0 aqui, né? E aí uma preocupação fica... que a gente é muito grande. No começo. É porque eu acho que a gente foi jogada dentro do estúdio. A gente foi, não, a gente foi, né, A gente foi jogada dentro do estúdio. Daí, tipo assim, não pode dar vácuo. Daí a nossa preocupação... A gente tava zero preparada. Não, a gente tava menos. E parabéns 10. pra vocês, porque... A gente não sabia nada. Se vocês estão aqui agora, mostram que vocês respeitaram o engatinhar e sabia que tava engatinhando e assistia e via, meu Deus, e eu tô engatinhando tudo errado ainda, né? Tá um engatinhado feio. E tem neném que engatinha lá e que você fala, nós tava esquisito. Arrastando. Janela quebrada, mas aí vamos consertando. E vocês identificaram as janelas quebradas? Porque quebra. Um metrô que está em atividade vai ter dia que vai voar uma pedra, que alguém vai jogar uma pedra. Sim. E aí o lance identificou algo, se você não trabalhar nisso, alguém vai vir e vai estragar pior. Por causa da teoria do que ela mostra para nós. E o teatro, ele traz um estado de presença, que é o que eu estou falando para vocês do escutar. Se eu focar em escutar vocês, eu não tenho garantia de que eu vou conseguir. Por isso que eu gosto do exercício da respiração, porque na respiração, se eu focar na respiração, eu sei que eu vou conseguir escutar vocês. Aproveita que a gente está aqui e aí vamos praticar junto. É uma respiração que ela se chama respiração quadrada e durante 3 segundos a gente vai inspirar. Segura esse ar aí durante 3 segundos e aí expira durante 3 segundos. E antes de inspirar de novo, você segura mais um pouquinho. Agora vamos inspirar por 4. Segura. E a gente vai expirar por 4. Segura. Comecei com 3 só para a gente ir ambientando, mas enquanto eu continuar falando, vai fazendo esse exercício que você vai ver que é uma contagem mental. 1, 2, 3, 4. Que não é 4 vezes 9 ao quadrado menos π radiano sobre 16. Não é 1, 2, 3, 4.
É o tablet que você entrega para aquela mente confusa, que está com medo, que está tentando lembrar de algo para falar uma coisa fantástica e tentando não pensar em... Não, aí você só respira e o que está acontecendo aqui, traz foco, o que está acontecendo aqui é uma conversa. E aí, a Laires até reage mais ao que eu estou falando de uma maneira muito orgânica. Sem ela precisar ficar pensando muito, aí agora eu vou fazer cara de quê? Vou fazer um Dash Round aqui, agora eu vou fazer um Hot Valley. Não. Eu até queria. A gente dá uma espelhada. Tá, Você mas- tá fazendo isso agora. Diga. Mas eu não entendi. Boa. E eu preciso que você me diga isso. Vamos lá. Tá, tu fala pra gente respirar, né? Aham. Tá, vamos lá, vamos botar numa coisa prática aí. Vamos. Eu chego num cliente, eu vou apresentar. Eu não sei se tu sente isso, mas acredito que um pouco. Porque o que a gente faz? A gente vai, na hora que a gente vai apresentar, vamos para projeto, não vamos nem para proposta. Na hora que a gente vai apresentar um projeto, o cliente chega e fala o que ele quer pra gente, e daí a gente vai, mente criativa, Depois chega, na hora de apresentar, ele pode amar, ele pode odiar, ele pode ter várias sensações. E daí, tu saber apresentar aquilo, né? E assim, em geral, eu sou muito apaixonada pelas coisas que eu faço. Então eu apresento feliz, entendeu? Uhum. Porque eu acho, meu Deus do céu, tu vai dormir nessa cama, esse quarto foda. Uhum. Sabe? Essa coisa assim. Claro que eu tenho que saber que o jeito que eu vou comunicar, porque se for um casal mais tranquilo, mais recatado, eles só querem um quarto bonito, branco, confortável, tons pastéis. Ou não, eu quero um quarto pra alucinar, pra não sei o quê. Espelho no teto. Não sei o quê. Entendeu? Cada um vai ter. Polidense. Uhum. Aquela coisa. Então, eu tenho que saber comunicar um ou outro. E eu acho que isso passa também muito pela roupa, né? Sim. Tu vai pra um cliente ou é pra comunicação, outro. né, inteira. É tudo, é comunicação. Mas daí, quando eu for comunicar pra pessoa, que eu, em geral eu tô nervosa, porque eu não sei se ele vai amar ou odiar, Uhum. né? Mas eu acho que o nervosismo traz essa coisa, a gente... Uhum. E daí é onde tu fala pra respirar, pra Isso. fazer o 1, Também. 2, 3. É o tempo oxigênio. todo, é muito louco, porque esse inspirar, ele é apenas o que a gente precisa para instaurar esse hábito. Porque o lance é que a gente não respira de maneira consciente, raramente. É muito raro, a não ser que verdade. você A gente não respira. pene e respira. você fale assim, não, eu vou meditar de manhã, eu sei que é meio chato, mas eu vou Deus fazer. me livre. Aí pode ser que você faça isso. Mas teve algum momento hoje que vocês respiraram de maneira consciente? Não. Hoje não. Eu faço... Geralmente Só eu faço. Geralmente eu faço, mas hoje não. É raro. Em casa eu faço. E o que acontece é que são formas de a gente garantir que a gente vai ter esse hiperfoco. E a grande direção que eu tenho para te dar agora é a gente entender que quando a gente vai assistir uma Fórmula 1, a hora que o sinal abre, o motor já está quente, o cara já aqueceu o carro na pista, ele já está pronto para acelerar. E muitas vezes, quando a gente vai participar da nossa corrida, o sinal abre aí que a gente vai ligar o carro, vai colocar o cinto, e já abriu e já está acontecendo. A respiração, eu vejo que ela faz a gente ligar o carro antes da reunião. E eu gosto de entender que quando a gente vai gravar um vídeo, o que eu vejo muita gente fazendo? Pega o celular, dá play. Tô aqui no Por Trás do Tapume com as meninas, tá fantástico. Cada uma delas aqui tá me trazendo muitos insights. Depois eu trago mais coisas para vocês. Aí você tá vendo que loucura que se for uma peça de teatro, abriu a cortina, o Papai Noel tava pondo a barba ainda. E aí, antes de fechar, ele já tirou o gorro, já mostrou que ele não tinha cabelo branco, nada. Então, antes de começar o vídeo, eu já trago a intenção, o corpo, a mensagem. Tô aqui com elas e depois eu dou uma sustentada no final, porque a cortina só fecha depois que o espetáculo acabou. E não é porque eu tô fingindo, eu tô conectado. Eu estaria fingindo se eu fizesse o contrário, olha que louco. Legal, vou até gravar um vídeo aqui. Isso é fingir, mas se eu só trago o que tá acontecendo, e para reunião de venda é um pouco disso. Se a gente for lembrar de trazer postura só depois que começou, já gera um contrassenso ali, tá fingindo.
Já que é pra fingir, vamos fingir direito. Então, antes de começar, e já chega fingindo. Adentrar a porta. Antes de adentrar a porta, antes de sair de casa, se eu vou dar uma palestra, tava falando isso com a Laires esses dias. Eu fui num congresso que eu não ia palestrar outro dia e me perguntaram se eu era palestrante. E eu fui num outro congresso que eu não ia palestrar também e me perguntaram se eu era modelo. Pelo jeito como eu tava andando. Eu falei, Laires, eu fiquei tão feliz com essas perguntas que eu falei, caramba, que loucura. E como que reflete o grau de zelo, de atenção que eu tô tendo com o meu metrô. Isso mostra que ele tá sendo reconhecido de acordo com o que eu quero. Eu não sou modelo propriamente dito, mas o modelo, eu até gosto de brincar que quando eu vou circular num evento, eu coloco a faixa de Mister Universo e eu sustento isso. E se uma mentira contada várias vezes vira uma verdade, imagina uma verdade que a gente conta várias vezes para os outros e para nós. Porque se você vai se comunicar com as pessoas e sempre tá largada e deu play na câmera, aí você traz uma cena, você não tá familiarizada com aquilo, a sua lombar vai doer, suas costas vai doer, até a sua bochecha vai doer, que você não tá acostumado a sorrir. Uhum. O mais interessante é isso. Na oratória, a gente precisa se desprender dessa questão de púlpito, de palco. Tudo é palco. O tempo inteiro eu tenho oportunidade de me familiarizar, inclusive quando eu postei nos stories. Conheço a Laires, minha mentorada, estou muito feliz, e vou conhecer a Nanda. Vou vê-la pela primeira vez. E o que eu faço na prática é tratá-la como se eu já conhecesse há muito tempo. O abraço que eu te dei foi o mesmo que eu dei na Laires. O cumprimento que eu te dei foi o mesmo que eu dei para a Laires. E aí a gente avançou em termos de intimidade algumas horas pela maneira como eu cheguei. Eu já cheguei com o motor quente e já cheguei te tratando de uma forma humana e digna. Sabe? Que às vezes talvez a objeção da pessoa seja, ai, mas eu nem conheço, ela vai achar que eu tô sendo forçado, ela vai achar... E aí, com todo respeito, eu te digo que o que você vai achar é problema seu, mas eu consigo exercer influência sobre o que você vai achar. Então, eu trago determinadas coisas que, a partir do que eu ver de você, eu vou te lendo e eu vou direcionando o que eu quero, com estratégia. E isso se chama manipulação. Eu tô manipulando vocês e a mim o tempo todo aqui, assim como uma farmácia manipula um remédio. Se você falar, olha, eu quero um pré-treino, manipula aí para mim. 400 gramas de taurina, 200 de cafeína. A farmácia pode colocar um pouquinho de farinha ali, que a farinha tá mais barata que a taurina, para te vender. Só que eu não tô falando dessa farmácia, eu não tô propondo esse serviço. Eu tô propondo a farmácia que vai atuar direitinho e que, se a farmácia fosse se especializar mesmo, ela precisa, inclusive, propor um atendimento para eu entender se é realmente aquilo que você quer e que você precisa. É isso que a gente faz na hora de vender para alguém. Então, é isso que você vai fazer, inclusive na hora de apresentar a proposta. Eu gosto muito, eu percebi isso semana passada com muita clareza, que sinônimo não vende. Se a Laires virar para mim e falar, Christian, eu quero fazer mentoria de oratória porque eu sinto que eu preciso melhorar a forma como eu falo em público. Se eu vender para ela que ela vai desenvolver a forma que ela vende em público, ela não vai comprar, não é isso que ela quer. Ela vai ligar para você depois e falar, nossa, aquele cara é bacana, parece que ele tem uma metodologia legal, mas literalmente não era o que eu estava procurando. Então, o convite para quando a gente estiver muito entusiasmado para apresentar uma proposta que ficou fantástica é tomar cuidado, porque foram ditas algumas palavras que direcionaram aquela proposta. E vai ter a incidência solar de manhã, é diferente de vai pegar sol de manhã. E quando eles saíram de casa, ele disse para a mulher dele, amor, eu quero um apartamento que pegue sol de manhã. Ele não disse, eu quero um apartamento que ocorra incidência solar matinalmente. Só que às vezes vai ser o contrário, ele não quer que pegue sol de manhã, ele quer incidência solar. E aí eu gosto muito de ter comigo um papel que eu vou relatando tudo. As palavras que a Laires vai me dizendo, olha, Christian, eu quero me sentir poderosa, eu quero não interromper as pessoas, eu não quero... E aí eu tô dando exemplos genéricos aqui. E eu preciso de técnicas para púlpito também.
pronto, eu sei que não é sobre aquilo, eu sei que a gente vai desenvolver coisas que ela vai levar pro púlpito, mas não são coisas pro púlpito. Só que na hora de vender para ela, eu preciso manipulá-la, porque eu sei que o que vai tratar a dor dela é Exatamente. o meu medicamento, que eu manipulei com muita responsabilidade e profissionalismo. E aí no Coned, esse final de semana lá em Caxias, eu estava até refletindo que se você estiver sendo responsável, estiver em dia com as suas demandas como profissional, a gente não pode ter medo de bater na dor da pessoa. A gente não precisa ser agressivo, não precisa ser indelicado, mas eu preciso ser muito firme para fazer perguntas e essas perguntas me darem clareza para ela de como que aquilo ali está fazendo mal para ela. Isso é irresponsabilidade se no fundo eu souber, não, eu não sei dar conta disso. Ah, então vai estudar. Não haja dessa forma. Mas se eu sei... E Laires, de que forma hoje você vê que não ter essa postura que você quer está impactando nos contratos fechados ou não? Ai, Christian, terrível. Nossa, teve um dia para você ter uma ideia que estava fechado já. O cara já tinha agendado o Pix. Eu fiz uma reunião e eu não sei o que rolou. O cara até cancelou o agendamento. Daí é pra matar. Ai, merda. E falou, e eu não quero que isso aconteça mais. Uhum. Por que não, Laires? Ai, Christian, porque eu estudo tanto, eu trabalho tanto e eu tô vendo que eu não tô tendo o merecimento que eu quero. Aí você tá vendo que eu tô fazendo um diagnóstico mesmo com a pessoa e eu vou relatando tudo, porque na hora de fazer a proposta, seja nessa reunião ou na próxima, eu preciso ser muito seletivo e entender que sinônimo não vende e eu preciso vender as palavras que ela quer. Ficou tangível pra você, Nanda? Ficou, mas assim, se tu pudesse, por exemplo, sei lá, na hora que a gente for apresentar a proposta, o orçamento, né? Uhum. Que é a venda mais pesada. Obrigado. Imagina, não é a venda mais pesada, eu acho que Mas os dois... é onde a gente, talvez é onde a nossa dor maior esteja, do profissional Pode da arquitetura, ser, Porque não é o que a gente tá a gente não acostumado, aprende né? a vender, entendeu? E é uma coisa que é pesada. Eu acredito que para a maioria dos profissionais é onde pega. Eu também acho, mas se tu desse, sei lá, 5 dicas aí, na hora de tu chegar, né? Tu já tinha falado ali, tu tem que estar com o teu motor aquecido, tu vai entrar sorrindo, tu tem que estar sorrindo lá desde o carro, do Uber, né? Quais são as 5 dicas aí para apresentar o orçamento? A primeira delas é a gente praticamente obrigar a pessoa a pensar o que a gente precisa que ela pense. E isso a gente faz respirando. Que é o seguinte, a gente tá tão entusiasmada, sabe tanto daquilo que vai mudar na vida da pessoa, e aí eu já venho falando daqueles entregáveis todos que eu preparei, só que eu não dou tempo da pessoa imaginar como vai ser o dia dela de acordar e a janela dela tá exatamente apontada para o sol que nasce. Então, o primeiro ponto que eu preparei no projeto é que a janela pega sol de manhã. Aí eu respiro para deixar você imaginar o que tá rolando ali. Não é um tempo, não é um time, não é pausa. Entendi. Eu odeio pausa, porque a pessoa pausa e fica travada igual o gato escaldado. Tá absorvendo. O cliente tá absorvendo a informação que tu deu. Na pausa, não. Na respiração, sim. É uma janela apontada para o sol. Imagina como é que vai ser o seu dia acordando, aquele sol laranjinha abrindo a janela e olhando para ele. Como fazer isso errado? A janela apontada para o sol. Você imagina, você acordar de manhã, olhar e o sol laranjinha. E aí tem mais. Calma, deixa eu chegar lá. Então... Deixa eu... Me dá um segundo. Um segundo, não precisa de 1 minuto nem nada, mas me dá uma respiração só para eu acordar com esse sol laranja que você tá me mostrando. Então eu vejo que é essa respiração que ela envolve um processo de autopersuasão conduzida. Isso quer dizer que eu estou narrando o que eu quero que você pense. É como se eu escrevesse uma linha e deixasse você ler essa linha. E aí eu preciso até que você escreva ela no seu caderno. É isso que eu faço. Você está concordando com quem? Com você, a partir do que eu disse. Uma outra forma de rabiscar, rascunhar o seu caderno, sabe? Deixar com aquele aspecto de amassado. Vamos pensar que a gente está fazendo uma cartinha de amor
E aí, se pingar um cafezinho, a gente vai querer pegar de novo e fazer ela perfeita. Toda vez que eu falo, né? Na verdade, ele é o amassado que a gente dá na folha. E o né... Você lembra de quem? Não tô entendendo. Não, de mim. Não, de todos nós. Eu faço isso. Quando a gente olhar no episódio, vão ter momentos que eu fiz isso. Só que eu respeito muito o meu processo. E aí isso muda tudo. Porque se eu fizer uma cagada e fizer cara de cagada aqui agora, eu vou obrigar vocês a achar que eu sou um bosta. E eu não quero isso. Então, se eu derrubar alguma coisa aqui... Por favor, produção, tem um pano. Onde que eu tenho o pano aqui pra eu limpar? Eu tenho que mostrar que eu sou foda até fazendo besteira. Mas tu me deu... uma vez aconteceu... Não sei o que, eu me atrasei um pouco pra nós. Daí eu cheguei... Ai, Cristiano, desculpa ele. Não. Não é assim. Christian, obrigado por ter me aguardado. Não, mas obrigado por eu ter te me dei esperado. um esporro, né? Ela falou assim, Christian, desculpa. Desculpa. Gente, É porque... adorei isso. Ai, guria, pra mim foi o maior insight da minha vida, porque eu peço desculpa o tempo inteiro. Quase um desculpa por existir. Desculpa, universo. Desculpa, universo. E, né, pra te ver, Ai, mas é que mudou muda uma total coisa, a pra mim foi percepção um que baita. tem. Tu não pensa no atraso e que ela claro. foi, sei lá, negligente contigo, entendeu? Exatamente. Só pensa assim, meu Deus, ela Não, tá e daí sendo não é, educada pior não é e isso. tá preocupada que eu Aham. tive que esperá-la, né? Pior não é isso, pior que na primeira sessão que a gente teve, né, Tu te atrasou também. Não, eu não me atrasei, porque eu nunca me atraso, só me atrasei aquela vez. E daí o Christian me mandou mensagem, eles me aguardam 5 minutos que eu vou passar um café. Tá, daí quando a gente abriu a câmera ali, ele, obrigado por ter me aguardado, tava passando um café, e eu... Tipo, tudo certo. Se tivesse me pedido desculpa, eu sou chata pra trás, a Fernanda sabe. Eu provavelmente, Nossa. eu teria pensado... Tipo assim, aquilo teria me incomodado, entendeu? Não me incomodou. Daí quando tu falou aquilo, eu lembrei daquela cena e falei, é isso mesmo! Nunca mais vocês vão me pedir Porque desculpa. o tempo todo na comunicação precisa ser sobre o outro. Se eu vou contar uma história, eu tenho que tornar essa história sobre você. Eu tenho que responder a pergunta, e o que eu tenho com isso? Christian, me traz uma... porque teve uma vez que eu morei no México. E aí lá é outro idioma e tal. E eu cheguei até a palestrar lá. Isso me ajudou muito. E o que eu tenho com isso? E me mostrou que a cultura mexicana, ela é diferente da brasileira em alguns aspectos. E eu vejo que lá a galera... Aí eu começo a tornar sobre você e o que isso pode melhorar na sua vida. Então, isso me mostrou até para você uma dica. Tornar sobre a pessoa. Quando eu atraso e peço desculpas, eu anulo, eu cuspo em cima da gentileza, da humanidade que ela teve de me esperar. Então, se eu vou pedir um Uber e eu atraso 5 minutos, irmão, obrigado por aguardar. Foi muito gentil da sua parte. Eu tenho uma reunião agora e salvou minha vida. Isso tá dentro de mim, só que aí o que eu trago? Cara, você não vai entender, eu tenho um cachorro, né? E aí esse cachorro derrubou café no meu teclado antes de eu sair. Foi mal. E o Queco? Aí eu já quebrei a minha janela naquele momento. Irmão, eu não queria ter te feito esperar e agradeço muito por você ter me aguardado. Isso aí, talvez ele ganhou o dia e talvez foi até bom pra ele eu ter atrasado. Não é que eu preciso fazer isso, mas é muito sobre gentileza e humanidade. O tempo inteiro eu percebo que a gente usa da culpa para, de uma maneira covarde, nos eximirmos das nossas responsabilidades. Porque vai ter momento, inclusive, que vai ter um prejuízo financeiro por algo que eu fiz. Ai, quebrei o microfone aqui, viu, gente? Desculpa. Aí eu faço até uma piada aqui pra fingir que não aconteceu. Mas sai fora, isso aqui deve custar uns R$1.080. Não, tô de boa. Meninas, eu tive um movimento aqui que eu rompi o microfone e aí depois vocês me passam a chave Pix que eu vou pesquisar ou vocês façam um orçamento pra gente trocar. Dói fazer isso, eu não quero perder R$1.080 por uma bobeira. Mas é a consequência daquele ato que eu tive. Então, Laires, obrigado por me aguardar. E esses 5 minutos a gente repõe hoje, se você não puder, outro dia. Ai, Cris, imagina, não. Foi ótimo te aguardar. Quase isso, né? Valeu a pena ter te aguardado. Exatamente. E o tempo todo a gente fica nessa, pedindo licença, pedindo desculpa. E para eu me conectar com você, eu não preciso mostrar que eu sou fodão, arrogante
e te diminuir. É o contrário. Mas se eu me diminuir também, eu posso só me manter no mesmo nível, me mostrar muito foda e te fazer crescer junto comigo. De maneira genuína, a gente começa a ver o que é genuíno e a elogiar as pessoas. Eu vejo que a risada da Laires é fantástica. Se for mentira, não faz isso. Mas se for verdade, eu gosto de entender que a admiração parada dá colesterol, dá infarto, dá dengue. Não pode, tem que botar para jogo. E são aspectos, por exemplo, que a gente não pensa 2 vezes antes de reclamar, de ofender, de pedir desculpa, e pensa 8 vezes antes de trazer admiração. E no processo de venda pode fazer toda a diferença. Tu sabe que há uns 12 anos atrás, mais ou menos, eu namorava um cara lá que era de família de político, e eu tive que sair jantar, almoçar, sei lá, no restaurante, e tinha que ciceronear aquela pessoa. Era um cara muito importante de Brasília, e eu assim, cara, Deus do céu, meu Deus, tipo, tenho 20 anos, como é que eu vou fazer isso, né? Eu fiquei muito receosa, porque, né, eu tinha, sei lá, acho que acabado de me formar, e eu tava muito nervosa. Mas tinha que ir. Tá, fui eu e o tal do namorado. E o cara, ele falava num tom de voz incrível. Mas Fernanda, então tu é arquiteta, né? Me conta. E para qual lado da arquitetura que tu foi? E tu sabe o que aconteceu comigo? Um episódio que eu fiz uma reforma. E o que tu acha? E o cara ia falando. E eu assim, ó, meu Deus, que homem é este? Porque eu fiquei impressionada que ele, cara foda, veio lá não sei aonde. Ele tava falando comigo, tipo, como se fosse de igual para igual, entendeu? Ele tava me perguntando, ele tava interessado em mim. Na verdade, nem sei se tava, mas era o que ele precisava fazer naquele momento, político, né? E talvez, né? Enfim, em função da política. Eu me senti maravilhosa, né? Eu me senti bem. Acabou a história de eu estar nervosa, acabou isso. Eu consegui fazer toda a função de fazer o turismo lá em Floripa com ele, almoçar e tal, a gente conseguiu. Mas por causa dele. Talvez... E assim, a maioria das pessoas, tu te sente mal, né? Porque às vezes a pessoa pode ser arrogante. Ah, não, mas por que mandaram essas criaturas aí? Mas eu vejo que tem a sua parcela de responsabilidade, porque com certeza você não ficou se diminuindo ali. Porque muitas vezes, e na arquitetura com certeza, a gente vai ter oportunidade de ir num congresso e ver uma grande referência na área. Aí a pessoa chega rastejando para conversar. Olha, desculpa, nossa, sei do seu precioso tempo, imagino que você não deve estar tão afim de conversar comigo agora. É o que a gente sempre faz, né? E aí eu tô te falando que eu tô narrando o seu pensamento. Olha o que eu tô botando você para pensar. A pessoa concorda, e aí às vezes ela não tava achando nada, saca? Ela tava só tomando água e você obrigou ela a perceber que você tá incomodando. Verdade. A gente precisa ter isso muito claro, porque uma das coisas que às vezes faz a gente não vender para um fornecedor gigante ou para um cliente gigante é que a gente fica o tempo inteiro cuidando para se depreciar, para às vezes até demonstrar admiração fajuta para a pessoa. E aí, o que eu disse sobre admiração genuína. Se eu não tenho nada para elogiar na Laires, eu vou elogiar alguma coisa, sabe? Que ela fez. Alguma coisa a gente consegue achar. Assim como a gente é muito bom para achar defeito, a Laires é legal, mas ó, teve uma vez... Ah, não, o Christian é bacana, mas eu não sei, alguma coisa na barba... A gente é ótimo para rastrear defeito. E a admiração a gente não tem esse costume. Seguindo na pergunta, você me disse assim, Christian, 5 dicas para quando a gente for fazer uma proposta de venda. Uma das dicas... Vocês não são mulheres de dica. Se vocês forem dar uma dica, um palpite para um cliente, assim ele vai receber. E a dica é o seguinte, ó, toma essa dica aqui, você embrulha no papel e joga fora, como se fosse aquele papel de vende-se ouro, compra-se ouro que a gente acha na rua. Eu pego a dica e jogo fora. Então, uma dica, tô brincando, nunca, um direcionamento, para vocês darem para o cliente, olha, eu tenho até um direcionamento aqui de uma loja que vocês podem ir. Se você falar dica, não entra no ouvido dele. Dica é péssima. Dica é Dica é péssima. Dica é Mas a gente brinca, diqueiro. Virou diqueiro. Mas a gente vive dando dica também. Não pode. Me dá uma dica aí. Aí vocês até... Não acho que é tanto assim. Olha,
Quando... Vamos valorizar aqui, amiga. Não, eu nunca vi, inclusive. Mas quando vocês forem fazer a proposta, entenda que existem palavras que jogam contra vocês. Acho, basicamente. Fora essas... Né? O né, mas essas é engraçado porque te deprecia. Então, Nanda, o que você vê que pode contribuir para a incidência solar no cômodo? Eu acho que a janela precisa ser grande. Eu vejo que a janela precisa ser grande. Eu acredito que a janela precisa ser grande. Eu tenho comigo, a faculdade me mostrou, o último projeto, são 1001 formas de você... Repara o Christian que vem te dizer, eu acho e eu acredito. Eu trago muito mais convicção, potência, poder. E às vezes a gente vai fazer perguntas para essas pessoas. Você acha que isso pode te ajudar? Eu tô obrigando a Laires a transitar num cenário muito frágil para me dar uma resposta. Acho que sim, Christian. Só que eu tô narrando os pensamentos dela, então eu preciso que ela pense, Christian, eu tenho certeza. Total convicção. E Laires, você acredita que isso possa fazer sentido para você? E tem uma pergunta para fechamento de proposta que é fantástico. E de que forma você acredita que essa mentoria faz sentido para você? Nesse momento, a Laires colocou um crachá da sua empresa. Ela vai vender junto com você. Christian, eu vejo que a mentoria vai me ajudar a fechar mais projetos. E se eu disser isso para ela, não tem a mesma graça. Olha, você vai fechar mais projetos, você vai melhorar a sua dicção. É importante, eu preciso narrar, ela vai até concordar comigo em algum grau, mas se ela verbalizar isso, ela vai escutar isso numa potência que a gente escuta mais alto o que a gente fala do que o outro fala. Por isso eu preciso que você verbalize algumas coisas que preenchem muito mais o seu intelecto. De que formas, Laires, que essa mentoria vai ajudar no seu trabalho? Nossa, são várias, Christian, eu já me vejo aqui. E aí ela vai me dando até corpo pro meu caderninho. As palavras que são importantes para ela. Essa dica ficou tangível? Não, dica não, gente. Pelo amor de Deus, eu tô vindo lá de Minas Gerais para participar desse episódio. As gurias tão chique, viu? Esse conselho, de que forma esse conselho, esse direcionamento fez sentido para você? Aquela pressão, assim. Hein? Pode vai. Não, vou fazer cara de salsicha, né? De que forma essa direção fez sentido para você? Na verdade, quando a melhor venda é a do teu cliente, né? Que é a indicação. Exatamente. Então, se tu faz o teu cliente te vender, meu Deus. Ele se indica para ele, ele te indica para ele mesmo. Começa com ele e só vai. E foi legal também, a gente falando dessas palavras ali, né? Na nossa última sessão, a gente tive um insight, guria, foi bizarro, assim, pra mim. Na última gravação? Não, na última aula que a gente teve, eu e o Christian, que eu percebi que muito tempo eu fui vista como, eu sempre fui muito direta, né, já tinha dado várias palestras, me apresentava trabalho como se tivesse, tipo, tudo certo. E eu, né, tive empresa muito tempo e eu sempre fui vista como quase grosseira na minha maneira de falar, porque eu era muito direta, eu curta e grossa, praticamente. E aquilo me pegou tanto que eu mudei de uma maneira que agora todas as minhas frases quase todas as minhas frases vêm acompanhadas de um acho, né? Eu vou tirar uma foto, até a gente já falou sobre isso, né? A minha cabeça fica assim, ó, é que nem cachorro. Sabe o cachorro? O cachorro na foto, ele tá assim, né? Daí pensa, que fofo. Eu vou tirar uma foto e minha cabeça tá assim, que nem um cachorrinho. Tipo, pra ser mais fofa, entendeu? E acabou que a minha oratória ficou fraca, enfraquecida. E isso hoje... assim, ó, tu quer dar uma informação, tu faz isso aqui pra dar informação. Exatamente. Né? Exatamente. Né? Né? Isso vem e eu muito... sei, né, tipo assim, tipo, concorda comigo? Eu não tô impondo, eu só... Né, e tu não é assim. Ela não é assim. A Laires é direta. Eu sou, na verdade, eu sou... Mas é isso, por ser muito direta... Só que ela tem medo, dá pra ver, assim, que ela tem medo de comunicar muito diretamente, que a pessoa sinta que aquilo seja grosseiro, assim, que a pessoa absorva de forma... Entendeu? Não, mas como é que ela falou desse jeito comigo? E eu sou mega direta, Quem porque quando eu pensa tenho que intimidade... Quando eu tenho intimidade, assim, que... E ela não tipo, é a gente... assim. Eu sou até...
tudo, Não, né? meu Deus, agora o boi foi com as cordas, né? Porque aqui chega... Mas eu falei com a Laires, eu não quero que você vá num evento e alguém diga assim, conheci a Laires. Qual Laires? Só tem ela de Laires, né? Mas vamos supor, conheci a Laires. Qual Laires? Aquela meiga, aquela... Não. Aquela, sabe, fofinha. Sabe, que fala mansinho. Não sei quem que é essa Laires. Então não era a que eu tava pensando. Eu quero que a pessoa diga assim, Christian, eu conheci uma mulher lá, não sei se ela era modelo, telejornalista, uma mulher muito foda, mas ela... Porque a gente precisa trazer isso e às vezes a gente foge dos comportamentos que vão despertar essa impressão. A gente não precisa andar igual uma tábua, vender igual uma tábua, mas tem uma postura aberta de prontidão que sinaliza que a pessoa é foda, que ela sabe o que tá fazendo. Inclusive, uma das coisas, o terceiro conselho aqui, aprenda a fazer determinadas coisas em câmera lenta. Tô aqui com a minha água, eu quero beber água, tô morrendo de sede. Aí tem gente que já caga na porta e já fala, antes de entrar já tá cagando. Ai, gente, desculpa, vamos beber uma água aqui. Aí eu quero beber água, só que eu tô falando e me deu uma sede aqui que eu não sei nem explicar. Já tô que nem um cachorro, tem água voando pra tudo que é lado, balança a cabeça. Eu vou beber essa água no 0.5x do meu YouTube. A pessoa precisa avançar lá no episódio do podcast, a hora que eu for beber água, porque ela precisa saber, vai demorar. Esse cara demora pra beber água. Porque eu preciso entender que eu sou tão foda a ponto de poder beber água no tempo devido. Você vai esperar. Eu mereço isso, sabe? E o que a gente faz? Molha a cara inteira e aí já pede desculpa porque... Ai, gente, até molhei minha roupa aqui. Aí o que era pra ser uma água virou um ataque. Um meme ruim, saca? Sei. Aí suja a roupa toda. Péssimo. Então até pra beber água, pra pegar uma caneta, pra limpar o óculos... Ai, mas também muito devagar chega nos dedos. Meu Mas ascendente em Áries não que a consegue. gente se encontra, que a gente se conecta e é bonito ver gente que faz isso. Gente que senta com calma. O Kleber faz isso. Né? Aí sentou, você pode dar play, mas tem gente que já chega estabanado, derrubando as coisas. Aí você tá jogando contra você. Não tá legal. Para de contar a live da live. A gente vai respirar, Laís. Ai, sim, gente. Porque essa respiração vai te trazer foco, vai te trazer Dignidade. presença, dignidade. E é tipo isso, eu não sou digno nem pra beber uma água em paz. E a percepção que a pessoa tem é diferente. Olha aí as duas muda, olhando ele tomar água, Admirando ele beber água. Tipo, Admirando caralho, beber água. eu nunca bebi água assim na minha vida. Nossa, que golada gostosa que esse cara deu. Que água deliciosa. Ai, me deu até sede. E são coisas que... O mais interessante da água é que ela traz uma respirada que necessariamente quando a gente vai tomar água, a gente inspira. É uma respiração quadrada. Cada golada que a gente dá. É meditativo tomar água e às vezes se você tá muito nervosa por qualquer questão... Eu faço isso quando tomo água. Não faz também. Experimenta. Tu também não faz. Tu fala de mim, mas tu também não se enxerga. Não, a gente dá uma inspiradinha antes de tomar água. Você vai diretão... Não, porque o copo pode ter cheiro. Eu tenho medo. Ah, tá. Eu sou super chata com Então isso. dá só uma verificada antes do episódio também. Você dá aquela degustada. Não, esse aqui tá sem cheiro de Nossa, alho, eu de sou poeira, de mofo. Super chata. Ai, gente. Dessa forma, a gente começa... experimenta aí, Laís, beber Igual. bem câmera lenta. A gente Também A experimenta... gente faz, né, 1000 anos atrás, quando a gente saía com os gatinhos. Daí tinha que manter uma... Daí tinha que manter uma classe. É uma classe que a gente perdeu faz tempo. Uma Agora foi... daí- Dali pra frente, foi só pra trás. Exato. Primeira vez que tu vai jantar, né? Daí tu vai, daí tu te move mais lentamente. Então, numa reunião, né? Eu Numa não reunião, vou já chegar faz num isso. jantar às vezes se não. eu derrumo o café, sujar não. a minha boca. É provável que eu pegue a parte de dentro aqui e limpe, mas eu vou fazer isso com calma.
Eu não sou que... Ai, não sujei minha boquinha. Pegar um guardanapo, sentar assim o tempo inteiro, partir tudo esquisito. Esquisito não, corretamente em termos de etiqueta. Mas eu falei muito disso com a Laris no nosso último encontro, do que tudo que a gente está buscando se chama elegância. Beber de uma forma elegante, rir extravasadamente, mas de uma forma elegante, que não é pompa, não é classe, mas a elegância é uma exuberância bonita que até para fazer coisas esquisitas a gente faz com dignidade, com presença. E para ficar bem claro que não é sobre pompa e nem classe, porque aí a gente está falando da oratória de púlpito que coloca a gente noiado. Vocês percebem que eu converso fazendo careta, meu braço mexe muito? Christian, mas pode mexer o braço? Porque quando eu era mais nova me perguntaram se eu era italiana mesmo, porque eu falo com a mão e, nossa, sossega. O que vocês estão achando? Tá incômodo a forma? Pode dar um feedback que quanto mais sincero for o feedback de vocês, mais rica vai ser essa troca de agora. Em algum momento gerou incômodo Não. a De quantidade jeito de gestos que eu tô não, fazendo? Eu acho que isso é uma comunicação também. Eu não consigo achar ter tanta atenção se a pessoa tá se é só na voz, ou na expressão facial, a pessoa. Eu falo com as mãos, né? Então, pra mim eu até falo bato mais. nas pessoas, né? Bato. Eu bato o tempo inteiro. Mas eu falo muito Mas com a mão. a gente fala com as mãos. Eu acho que é importante isso. Isso é uma maneira também de se comunicar. E tem uma outra coisa que eu acho o seguinte: tem muito curso que a gente vê nos últimos anos, assim, que faz com que as pessoas fiquem meio robóticas. Uhum. Tu percebe o cara tentando te vender uma coisa que tu fala assim, ai, é sério? Por isso que eu optei É pela sério que mentoria tu tá- individual. É porque eu sério acho que tu tá usando essa frase pra... Uhum. Entendeu? E daí fica uma coisa feia, É. fica uma coisa forçada. Porque o que tu tá falando... né, tu tá dando algumas dicas. Não, mas tu, né, um jeito de fazer um pouco diferente que tu vai comunicar melhor o teu cliente. Com a tua essência. Com a tua essência, porque tu não pode deixá-la de lado. Uhum. Se eu não der risada, se tu não vê o meu sorriso, tu não vai me enxergar, entendeu? Eu tenho uma palestra no TED Talks que se chama Somos Todos Maiores que os Nossos Erros. É uma mensagem sobre a causa carcerária, que fala que as coisas só ganham sentido quando nós as conhecemos. Aí eu já trago o meu slide aqui, não precisa nem pôr na tela. Já tá aqui, dá um zoom aí, câmera. Até conta, né, que você foi preso. Passei uma semana Ai, no pois presídio. é, a gente super tava querendo saber disso. Queremos, no caso. Você foi preso, foi ótimo. E por que você nunca me perguntou isso antes? Porque eu já assisti teu TED. Ah, boa. Então já sabe o que você tem que fazer. Eu também Tô assisti o brincando. TED. Assistiu? Claro. Boa. Ele tá achando que é isso aqui. Acho que Que é várzea, que é dá bagunça. licença. Isso aqui não é Minas Gerais, não. Eu acho que tu Tô caiu aqui de brincando. paraquedas. Mas no TED, eu passei 13 minutos narrando, compartilhando uma mensagem que me representa até hoje, mas em 13 minutos eu não fiz uma brincadeira. Eu não dei uma risada, em 13 minutos eu não... Me representa muito, mas quando eu vou aplicar o VAR no meu TED, eu falo, poxa, quem que é esse cara? Melhorei. Isso é Fantástico, respeito o processo, mas eu vejo que no meu próximo TED, quando for acontecer, se não tiver piada em 13 minutos, e não é piada desmerecendo alguém, mas sabe isso do copo que eu brinquei, me molhei, isso aqui é o Christian vindo na mais pura essência, que ele é mais forte do que eu. No TED, eu tive que fazer um esforço bizarro para não ter brincado lá, para não ter me divertido lá, para não ter zoado. Que ainda para falar de causa carcerária, eu vou fazer uma piada. Com o tempo a gente vai criando sensibilidade para que essa piada não seja constrangedora para ninguém, mesmo alguém que nem tá aqui. Sim. Mas a gente consegue com criatividade trabalhar isso. E eu não gosto desse fato de que eu não brinquei. Eu respeito, mas serve de lição. Christian, próximo TED se vira, mas tem que brincar. Tem Tu que divertir. que Tem é, que ter Christian. é a tua curva de aprendizado, É. assim, faz parte da tua curva de aprendizado. Processo. Exatamente. O processo. E qual que é a pergunta que vocês querem fazer sobre... Eu quero saber Essa como é que foi essa história. experiência, como aconteceu. Na verdade, tu é formado em Direito, né, Christian? E Conta um Conta um pouquinho de pouco da como tua tu iniciou trajetória, e como tu chegou na oratória. como tu chegou no presídio também. Essa história, eu encontrei essa mulher outro dia, lá em São Paulo, que eu falei com ela, Giovana, você tem noção que eu falo seu nome
todo mês, no mínimo, quase toda semana, porque o que aconteceu é que eu fazia parte de um projeto de extensão na faculdade, participei de um sorteio de Facebook e ganhei a participação num curso de oratória que ia rolar na faculdade. Aí, como eu tinha ganhado o sorteio, eu virei para esse projeto que eu fazia parte e falei, ó, gente, semana que vem me dá um tempo aí na reunião geral que eu me comprometo a ensinar para vocês o que de melhor eu aprender lá. Aí eu assisti o curso do cara, anotei muita coisa, busquei trazer o meu jeito para ensinar. E depois que eu apresentei, essa Giovana virou para mim e falou, caramba, Cris, é muito triste que só tem a gente aqui, porque ficou muito, muito massa. Então agora é o momento que eu quebro a quarta parede. Giovana Meneghetti, um abraço. Que ela me colocou nesse jogo. Pouco tempo depois, eu decidi que para fazer meu TCC eu ia fazer uma pesquisa de campo no presídio, passar uma semana lá, dormindo, jogando bola com os caras, jogando xadrez, almoçando, para eu entender como que um presidiário resolve as tretas dele, porque se em algum momento vocês duas pegar no cabelo uma da outra e brigar, o nosso amigo que tá ali, ele vai intervir pro bem das duas. Só que se é num presídio, o agente penitenciário ele não tá muito preocupado com o que tá acontecendo. Quem resolve essas tretas? Aí eu fui lá entender isso e por causa desse comentário da Giovana, eu falei, eu vou fazer um dia de workshop de oratória todo dia que eu estiver lá, porque os caras precisam disso para entrevista de emprego, para comunicação deles lá dentro. E aí foi isso que me colocou no jogo. Foi ter estado presente por um feedback que eu recebi. As pessoas estão dando feedback pra gente o tempo todo. E eu poderia ter me desculpado para ela, naquele momento, ao invés de ter recebido o feedback. Ai, Giovana, imagina, nossa, é a primeira vez que eu tô dando. Teve aquela hora lá que eu dei uma escorregada, poderia ter feito... Obrigado, Giovana. E, caramba, muito gostoso ouvir isso, porque eu gostei muito de fazer aquilo. Então, a próxima oportunidade que tiver, eu vou fazer de novo. Gostei muito do seu cabelo. Ai, Christian, mas, nossa, é porque nesse tempo frio, não sei o quê. Não, relaxa. Obrigado. Obrigado o quê, Christian? O que eu falo depois disso? Não, você só recebe o presente. Porque o seu cliente vai fazer perguntas, vai fazer elogios. Nanda, eu já comecei a gostar de você quando eu cheguei no seu perfil. Os posts são interessantes. Eu nem sabia muito bem que eu estava precisando de uma reforma. Eu descobri lá. Parabéns. Ah, imagina, nossa, a gente está começando, né? Tem muita coisa ali para melhorar e tal. Como a gente tem uma tendência Ai, a se depreciar, não, né? Aí o cara- E nós em todas as duas, frases, a gente faz muito disso. eu faço E demais. às vezes a gente quer fazer isso Pra não parecer arrogante. para não parecer arrogante, exatamente. Eu e faço a isso gente pra não comunica parecer errado, arrogante, né? Em algum momento daí já a virou gente mania. confundiu as bolas. É. A gente colocou na mesma gaveta coisas que são muito diferentes, que é a elegância e a arrogância. Exatamente. A gente estava trocando muito sobre o William Bonner. O William Bonner, atualmente, ele conquistou vários inimigos, assim, por causa das participações dele nos debates, e aí vai ter gente que ama ele, que odeia tal coisa e tal coisa que ele fale. Mas uma coisa que há muito tempo eu modelo nele, e apenas recentemente eu tive clareza, é que ele sempre usa um tom muito elegante para amarrar todas as frases que ele diz. Boa noite. Hoje vamos conhecer duas empreendedoras de Porto Alegre que estão revolucionando o mercado de arquitetura. Boa noite. Hoje vamos conhecer duas empreendedoras de Porto Alegre. Como um maestro, ele vai decaindo na entonação. Como é que a gente fala? Boa noite. Hoje a gente vai conhecer aqui duas empreendedoras de Porto Alegre que estão revolucionando o mercado. Eu jogo tudo pro alto, a minha convicção que precisa ser centralizada para persuadir, ela fica... E de vez em quando eu ainda trago um temperinho, né? Né? Vocês estão revolucionando o circo que a gente mercado, faz, né? né? Não, o Né? problema não é o circo, o problema é a entonação que vai para fora. Porque o William Bonner, ele tem aquela essência. Eu imagino que na casa dele, quando ele vai ver um filme, e aí, William, nós vamos assistir o quê? Hoje precisa ser comédia. Eu imagino que ele é daquele jeito na casa dele. Só que ele tem esse traço de entonação que poderia, com um pouco mais de vida. Boa noite. Hoje eu vou receber aqui duas convidadas muito inteligentes. Uma da área de design de interiores e a outra da área de arquitetura. Eu admiro muito vocês. Percebe que tudo o que eu falo decai? Sim. E isso é prática, porque
a gente começa a perceber que eu consigo dizer as mesmas coisas, só que jogando tudo sempre pra fora. Até o meu rosto vai pra fora. O meu gesto... E não é pra fora, ele vai pra um lugar muito específico, que se chama em cima do muro. É como se tudo que eu estivesse falando, eu buscasse essa zona ali delicada do... Não, mas você também quer errar junto comigo. Não sou só eu que tô errada, né? Ela concordou comigo, não. Agora... Vamos morrer abraçado. Christian, mas eu tô no meu podcast, eu tô na minha proposta, vamos pro 4º conselho. E eu quero saber a opinião da outra pessoa. E aí não é assim, olha, eu acredito que desse jeito aqui vai ficar fantástico, né? Não, você não acredita isso. Você tá em cima do muro e fala, aí, sobe aqui junto comigo que eu tô com medo de cair sozinho aqui. Vamos morrer abraçar. Eu acredito que o projeto desse jeito ficou fantástico. Qual a sua opinião sobre o projeto? Sim. Ah, então eu consigo ser convicta e questionar o posicionamento do outro. Eu não preciso ficar só lá em cima do muro e chamar o outro. Você tá em cima do muro, aí você chama o outro pra vir por cima do muro também. Às vezes ele tava firme. Não, esse projeto é muito massa. Só que quem tá te apresentando subiu no muro, eu vou sair, que deve estar vindo algum problema aí. Se vier, deve estar vindo a enchente, sei lá. Vou subir, ele tem algum perigo. Se a gente tá aqui e do nada o nosso brother sobe em cima do sofá, eu não sou bobo. Eu vou ser o próximo que vou subir. Vamos falar do Rottweiler de novo. Entrou um Rottweiler maluco aí no espaço. Aí a vendedora vai e sobe em cima do muro. Pra onde você vai? Pouco provável que você fala, não, Laires, vem pra cá, eu quero muito comprar de você. Desce daí que eu tô querendo com o cartão na mão pra comprar. E a entonação é uma dessas formas. A gente não tem um corpo, nós somos um corpo. Eu não consigo fazer cara de convicção e o meu tom não acompanha. Eu consigo por causa do teatro, mas é difícil. Me causa esforço fazer isso. Não é natural. Não é natural. O natural é a gente entender que nós não temos um corpo. Nós somos um corpo e tudo se encaminha para uma harmonia, uma integridade. Quando algo sai dessa integridade, tá tendo alguma nandinha aí dentro, segurando essa sobrancelha que quer trazer, sabe, essa careta, esse braço, por causa de alguém que te falou alguma merda há muito tempo atrás. E, Christian, nossa, que é isso? Parece um cientista maluco quando você faz isso. Aí, quando eu for dizer algo que me chama esse rosto, eu já vou ter um Christian que vai abaixar essa sobrancelha, levantar essa um pouquinho. Enquanto eu estiver falando dessa aqui, vocês assistiram um filme Divertidamente? Da Disney, que tem uns bonequinhos dentro do cérebro lá, sim, cada um faz um negócio. Termina. É muito, muito bom. Ai, desculpa, esbarrei no microfone aqui. Eu não sou tão bom quanto eu tava aparecendo até agora. Só esbarrei. Aí a gente consegue fazer problema com o que a gente quiser, né? Nesse filme mostra que tem pessoas no nosso cérebro que vão controlando tudo. E às vezes a gente fica se travando por causa disso. Diga. Desculpa te interromper. Eu sou mal educado, eu sou grosso. Mas você me desculpa aí, o problema é seu, viu? Aqui, obrigado. Eu vi que você ia começar a dizer. Tô curioso pra saber o que você quer me falar. Ai, prefiro assim, Christian. Agora eu também quero falar. Agora eu vou falar. Tá O meu marido, ele é vendas, né? E é muito engraçado, porque o Kleber, ele não é um cara, assim, simpático, né? O que tu acha dele? Não Kleber. acho nada, Kleber. Não. Não, mas é que eu acho engraçado porque ele... Comigo ele é simpático. Tá, contigo ele é simpático. Mas ele não é, sabe assim, aquela pessoa que não é aquela pessoa que vai mostrar os dentes pra ti. Sim, na ele hora, não entendeu? é tão aberto, tipo assim, tão expansivo que nem a gente, que em 5 minutos tá melhor amigo de todo mundo. Ele não é. E daí eu sempre brinquei com ele assim, como é que tu consegue vender se tu não é um cara simpático, né? Porque, pô, tu tem que vender tua Mas vendas. não é que ele não é simpático. Não, ele não Ele é, é mas expansivo. mas ele faz uma venda técnica, né? E eu percebo, e claro que fez vários treinamentos e tal. E daí eu ficava, como é que tu faz? Me conta como é que é o treinamento. Eu quero saber. Né? Eu toda angustiada. E daí, ele faz as coisas pausado. Primeiro que também a vida dele é toda slow motion, né? Mas é diferente, sabe? Daí tu percebe que a venda dele, ela é uma venda técnica, ela é uma venda de confiança. Ele não vai sorrir, ele não é o cara que vai querer jantar contigo, ele não quer se aproximar de ti, ele só quer te vender. Mas ele vai te vender num ponto que tu vai querer sempre ser atendido por ele.
E Não, como não é que que a ele não vai escuta jantar. dele? Ele vai junto. Pode. Descreve Ele não vai um ser o teu melhor pouquinho. amigo, talvez. Mas descreve um pouco como que é ele ouvindo. O que que ele faz enquanto eu estou falando? Ele fica quieto. Ele escuta. Ele escuta. E ele vai demorar muito pra te interromper. É, exatamente. Eu conversei com ele semana passada até. Daí eu tu conversei com ele. Tu falou Eu 39 conversei minutos. com ele, Eu né? conversei com ele. Eu que falou fiz e ele- um monólogo e ele me escutou. Eu falei na presença dele essa Ele veio semana. falar comigo, eu fiz um monólogo. Ele me ouviu essa semana que eu tava lá. Essa semana ele me ouviu. Obrigada aí, Clara. Tava precisando de alguém. Mas é que eu uso ele como exemplo porque eu acho E interessante. ele costuma fazer perguntas. Ele pergunta, mas assim, ele vai demorar pra perguntar. E quando ele pergunta, é uma coisa pá! Pontual, tiro porque ele te certeiro, escutou. assim. Porque ele É. escutou, a gente não escuta, a gente faz Exato. pergunta besta porque a gente não escuta. A gente pergunta porque tem que perguntar. É. Tudo que a Talvez gente isso. faz porque tem que fazer, não houve uma internalização. Porque depois que internaliza, a gente percebeu que a pergunta é só o título de algo para tornar aquilo didático. Uhum. Por exemplo, são várias coisas que eu observo isso, mas quando ele pergunta, na verdade ele quer diagnosticar o problema. Quando ele pergunta, na verdade ele quer que a pessoa se sinta especial. Quando ele pergunta, ele quer clareza de como ele vai fazer aquele direcionamento. Porque se for a pergunta pela pergunta, fica aquela conversa atravessada que a gente afasta o cara o tempo inteiro, a mulher, da apresentação da proposta. Então, a pessoa tá direcionando aquilo, mas você falou que tu é uma menina, né? Como é que é essa menina? Talvez não é uma pergunta para aquele momento. Mas tem que perguntar, Cristian. Eu preciso saber da família dela, ela precisa saber que eu me importo. É um dos motivos. Mas se eu refletir vários outros, eu consigo entender que existem perguntas mais direcionadas que vão causar aquela impressão na Nanda sem mudar o filme completamente. O quinto conselho que eu quero trazer é a gente entender uma coisa. Eu estava numa palestra de um cara que se chama Caio Carneiro. Depois me chama quando você estiver assistindo esse podcast que eu tenho uma coisa para te falar, Caio. Também, Caio. E o Caio Carneiro tava falando assim, quando a gente vai casar, Só ele. tá noivado com a pessoa, tem uma coisa que você precisa fazer para casar. Que é... O que é na cabeça de vocês? Tá noivo e algo precisa acontecer para ter o casamento. Pedido? Pedido. A pessoa precisa pedir. A não ser que tenha uma data marcada, já noivou e falando, olha, nós vamos casar nessa data, não importa o que acontecer, tem Mas contrato, vai sei ficar lá o puto quê. porque não pediu direito. Tem que ter o pedido. Tem que ter o pedido. E muitas vezes a gente não pede a venda. A gente fica lá conversando e fica fugindo. Aham. A venda é praticamente os dois apertarem as mãos de um lado do muro. De um lado é não vou comprar, tem um em cima do muro, que é onde a gente fica por algum motivo chamando a pessoa para lá o tempo inteiro. E do outro lado os dois se encontram, apertam as mãos. Você quer mentorar comigo? Quero. Você quer fazer esse projeto comigo? Quero. E é tão simples. O dia que eu assisti essa palestra dele, ficou mais fácil para eu vender, porque eu percebi que essa pergunta serve. E você quer fazer a mentoria comigo? Você quer casar comigo? Você quer mentorar comigo? Você quer reformar comigo? Cristian, não sei como eu pergunto. Pergunta assim. Você quer reformar comigo? Simples assim. Simples assim. Eventualmente a pessoa vai trazer mais alguma objeção. Olha, querer eu quero, mas... E vai te trazer aquela objeção. É respirar e entender o que aquela objeção quer dizer. O que talvez não ficou claro para você recapitular. E principalmente, a objeção é um pedido de socorro. Usa as palavras que eu te dei, cara. Eu te falei o que eu quero ouvir e você tá viajando na maionese aí. Me fala o que eu te pedi. Você tem? Porque às vezes a gente não vai ter mesmo. Olha, não, infelizmente, o fato de você Querer essa obra pro mês me que ligar vem. todos os dias na hora do almoço para saber da obra não tá dentro do que eu executo atualmente. Vai ser um prazer se algum dia os parâmetros mudarem. Ou existe alguma outra forma de a gente proporcionar esse acompanhamento que você quer? Às vezes não precisa ser ligando todo dia, mas talvez uma foto ali da obra, pelo menos da fachada. Interessante. E como que você acredita que essa foto da fachada... Christian, mas aí fica meio robótico. É o simples que dá certo, sabe? Como você acredita que pedido
respiração. E aí a gente às vezes fica floreando demais as coisas e deixando mais complexo. O pedido feito dessa forma. E uma outra coisa, as pessoas não sabem deixar a pessoa pensar para responder. Christian, quanto que é a mentoria atualmente? R$5.000. Deixa a pessoa, pelo menos, entender esse valor, fazer um cálculo ali, tá, mas eu vou pagar isso aqui, tem como... Porque o que a gente faz? R$5.000, mas olha, para você que tá aqui comigo aqui agora, nem conta pra Laís, porque ela não pode saber disso. Mas eu vou te fazer por R$1.000. Aí na minha cabeça eu tô, sabe? Nossa, Na verdade, tu já tá te depreciando também. Desvalorizou. Você nem pediu desconto, eu nem te deixei R$5.000 e, sabe? Dá a informação e deixa a pessoa fazer o download daquela informação. E o que eu faço nesse momento, Christian? Respira. R$5.000. Eu vou respirar audivelmente aqui para vocês verem o que acontece, mas não é pra gente ficar fungando na frente da pessoa, não. R$5.000. Só que eu faço isso de maneira discreta, de preferência trazendo pro diafragma. R$5.000. Vai ser a hora que talvez eu te pergunte, mas e como é que eu posso pagar? Qual que é a forma de pagamento? Você já tava ali, você ia ali... Não, volta aqui. Você ia descer do muro ali com certa dificuldade, porque é difícil, o muro é alto. Não, pera aí, volta aqui no muro só pra eu te fazer uma pergunta. Qual que é a forma de pagamento? Estamos nos aproximando ali daquele lado do muro de fechar. Se há uma forma de pagamento meio tabelada, é dizer essa forma tabelada e respirar. Ou a gente pode fazer no Pix, ou em até 10 vezes de R$500. Mas pra você eu vou fazer um desconto especial. Aí, não, volta aqui pro muro, que aqui tá legal. A gente tem essa tendência ao palhaço, né? A fazer essa... Tem. Olha, e é um negócio que me perguntaram sobre isso. Christian, eu vou fazer uma palestra semana que vem. É a minha primeira palestra. Eu pensei em, sabe, dar uma ironizada com isso, uma brincada e tal. Aí eu só respondi assim, bem mestre dos magos, dei a porrada e saí correndo. Falei assim, você gostaria de entrar num avião que o piloto nos avisa... Bom dia, chegamos aqui agora, é meu primeiro voo, estamos saindo bem, mas não sei como voltaremos. É a primeira vez que eu faço isso. Você tá rindo agora. Você está rindo agora, senhora Laires. Senhorita Laires. Que desespero. Saca? Já cagou na experiência da pessoa. Daí a pessoa chegou lá pra palestra, pagou e pensou, que merda, é a primeira vez que esse cara veio aqui. Se for de graça, pagando, as pessoas, elas não... A credibilidade já caiu. O que acontece? Eu venho para esse podcast aqui. Existem duas empreendedoras, uma lá de Floripa, uma daqui, que deslocaram parte da tarde dela para estar aqui comigo. Eu preciso respeitar muito o tempo de vocês. E respeitar esse tempo envolve conhecer vocês, entrar no perfil das duas, estudar minimamente sobre a área de vocês, preparar coisas especiais que eu posso falar aqui, assistir algum podcast de vocês para entender como é que vocês são. Existe uma caminhada prévia para eu fazer para chegar aqui em melhores condições de honrar o tempo de vocês. E vice-versa, né? E vice-versa, mas aí como comunicador, quando vocês forem se comunicar, foram convidadas para um congresso de arquitetura. Existe uma caminhada de preparação, de ensaio, de pensamento, de produção de conteúdo, de mais ensaio, para vocês chegarem lá em condições de apresentar. Todas essas pessoas que sobem no palco... Caramba, cheguei aqui agora... 300 pessoas. Que isso? Não é um estádio de futebol, mas eu tô meio nervoso aqui, então vocês vão entender. O que ela tá dizendo é... Eu não respeitei o tempo de vocês. Eu subestimei o esforço que isso requer. Acreditei demais em mim. E não é tão fácil quanto eu tô pensando. É um pedido de desculpa que a pessoa tá fazendo. Então, no mínimo, assume a treta que é. E responsabilize pelas coisas que precisam acontecer. No outro, vamos trazer a estratégia do Uber. De que forma eu consigo trazer luz para esse momento... Bom dia. 300 pessoas aqui hoje
vão aprender mais sobre arquitetura comigo. Sei lá, qualquer coisa que você falar que não deprecie, o que eu vejo é as pessoas escarrando. Não cuspi, viu, pessoal de casa? Foi só o som aqui. Mas escarra no negócio, você aceita? Olha, eu fiz uma palestra aqui, eu não sei se vai mudar a vida de vocês, porque em 20 minutos não dá, né? Então, o que eu quero é que as pessoas passem aí de fralda nas minhas palestras, porque sabem que não vão conseguir fazer xixi se elas quiserem. Ou vai antes, porque eu quero que você fique junto comigo ali, a ponto de o telefone tocou, não posso atender. Tô com vontade de ir no banheiro, depois eu vou. Tô com fome. Ai, meu Deus, fazer o quê? Não tem como eu perder essa oportunidade. E tem palestras que são diuréticas. A pessoa sobe no palco, graças a Deus, agora é a Laires, eu vou lá. Eu tava me aguentando. Aí a Nanda, depois, graças a Deus, que eu precisava ligar pra não sei quem. Aí é o Christian, puxa. Então já vou no banheiro agora na da Laires. Algo assim, sabe? E as pessoas são diuréticas porque ficam o tempo inteiro, vai lá no banheiro. E não é isso que é a Eu acho proposta. também a gente confundiu muito a vulnerabilidade que muito se falava com essa, na verdade, fraqueza, entendeu? Porque tu não... Eu sempre falo, não sangre no mar de tubarões, né? Essa é uma frase que... Porque a gente... Eu pensei Tem muito que ser. sobre isso. Eu passei 60 dias só indo em palestra, congresso. Eu viajei muito e eu percebi que quando você já superou a sua vulnerabilidade, você pode trazê-la para o palco. Mas quando você ainda está em processo, não é responsável você trazer para o palco, porque você ainda não resolveu aquilo. Exatamente. É um pouco do que eu falei das dores mais cedo. Então, é meio simples. Resolveu a treta? Ensine outras pessoas, compartilhe isso. Não resolveu? Não é interessante, estratégico, responsável abordar. Porque senão você vai estar entrando nesses... Sabe, você está convidando pessoas para uma jornada que você não tem garantia de que ela vai concluir a jornada nas condições que você espera. Consegui explicar para vocês essa ideia? Total. Que um pouco do mar de tubarões. Você venceu a vulnerabilidade? E, gente, até pouco tempo atrás, é um ótimo indício. Ah, então já pode falar. E olha, essa semana eu ainda tô... Eu acho que não é responsável. Eu vejo que não é responsável do ponto de vista de... Eu ali ocupo uma posição de mentor, que eu preciso ser responsável com as coisas que eu vou falar, porque eu posso ferrar com a vida de muita gente com o que eu vou dizer ali. Quando eu digo para alguém que a pessoa precisa se gesticular dentro de um quadrado, porque aí é mais formal, eu tô estragando a vida dessa pessoa, que um dia vai palestrar para 1000 pessoas e vai ter que dizer que os prédios que a gente faz atualmente é arranha-céu. Os prédios que a gente faz atualmente é arranha-céu. Aonde que você quer arranha-céu? Lá em Balneário Arroio do Silva, passou de 2 andares é arranha-céu, mas aqui em Porto Alegre precisa ter 13, 15, 20, 30. Então são coisas que vai martelando ali, a pessoa às vezes nem... É igual aqueles arranhados que aparecem no carro, nem sei onde que bateu, apareceu aí. Nem tenho consciência do que me fez parar de sorrir enquanto eu falo, parar de projetar a minha voz, começar com essa perguntação de né, e subir em cima do muro o tempo inteiro. O que você pensa em relação às dicas que eu dei? Acho que são bem interessantes. Muita coisa que tu falou. Né? A gente começa numa autoanálise, assim, putz, será que eu faço isso? Mas é dessa forma. Aí a história do quadrado, meu Deus, eu devo ter um problema, porque eu, ainda mais que sou um avatar gigante, olha aí, ó, tá vendo? E que tu fala, essa história da vulnerabilidade, eu acho que é delicado, mas ao mesmo tempo, se tu tá bem resolvido, que a pessoa vai dar um sorriso, entendeu? E, tipo, isso tá tudo certo pra ti, a brincadeira tá ok, mas tu tem que cuidar porque a gente tem uma tendência a ficar se depreciando. Não é mais vulnerabilidade, é depreciação, né? E eu vejo, por exemplo... Mas ela também, eu acho que também aproxima um pouco. Dependendo, eu acho que aproxima. Ou tu acha que não? Tu acha que eu tô lendo errado? A vulnerabilidade ou a depreciação? A depreciação aproxima... Porque é você em cima do muro chamando a pessoa pra vir pra cima do muro também. Então, vocês estão aproximando no lugar errado. Eu acho que isso... É o que eu vejo
em pessoas que não estão numa forma física saudável e fazem piadas depreciando Entendi. para ser aceita e tal, que na verdade aquela piada entra numa responsabilidade que ela tem de acordar mais cedo amanhã. Entra numa responsabilidade que ela tem de se manter mais presente para dieta. Aí é meio que tá tudo bem. Fiz a piada e em vez de fazer a piada, era pra você estar fazendo outras coisas. Em vez de fazer a piada lá no mais palco, fácil. era pra estar ensaiando, era pra estar se comprometendo com outras coisas, mas fiz a piada, a gente se reuniu em cima do muro, nos aproximamos lá, no lugar errado. Porque eu preciso que você desça e eu preciso que várias inseguranças que estão dentro de você agora, elas encontrem uma resposta. E eu preciso te ativar pra saindo desse podcast se comprometer a tomar algumas atitudes. Porra, aquela hora de fazer o pedido na venda, eu vou ter que ensaiar isso de alguma forma, porque eu ainda me vejo falando preço murcha em cima do muro. E ansiosa, tipo, ai, soltei esse valor, mas será que esse valor se sustenta? Eu não sei, então... Mas sabe, Christian, que agora, eu até falei para Fernanda, né, meus últimos propósitos que eu apresentei, foi assim, ó, uma virada de chave total para mim. Eu nunca tinha visto aquele momento como um momento decisivo, que é ridículo praticamente, né? Porque é um momento decisivo. Curioso pensar nisso, É absurdo. Né? Eu apresentava, tipo assim, muitas vezes eu não apresentava, eu mandava proposta. Aliás, já fazia um tempo que eu só apresentava. Porque, tipo, proposta enviada é proposta perdida, né? Mas, tipo... E tu apresentar de maneira coerente, levando em conta esses fatores, vários, né? Os pontos que tu colocou também... O que o cliente está esperando? Tu conseguir suprir aquela expectativa. Foi assim, ó, uma virada total de chave. Total. Ela tava animadíssima. Ela assim, amiga, tu não vai acreditar. Eu preciso te mostrar como que agora eu apresento. Sério? Uau. E eu me senti muito legal. diferente também. Eu apresentando, assim, tipo... Cara, até eu quero me contratar, mas eu sou muito forte. Mexe com autoestima também. Exatamente, isso, a questão da autoestima. Porque às vezes tu passa o teu... Sabendo que o nosso valor... que a gente vale realmente aquilo que a gente cobra. E às vezes até muito mais, né? A gente tem de verdade essa crença. Mas tu tem que fazer com que o teu cliente entenda isso. Não adianta eu saber. E não conseguir demonstrar. E como que você faz, Laires, para se conectar com esse... eu saber que a minha proposta é foda? Você falou assim, não adianta eu saber. E muitas vezes a galera que tá acompanhando pode ter dificuldade até para saber que a proposta é foda. Geralmente, o que você se conecta, o que você busca, o que você faz para ter essa clareza? Porra, o que eu entrego, do jeito que eu entrego, só eu entrego. Porque, assim, eu sempre fui de escutar muito cliente. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho. Só que eu também sempre fui de... Como eu tenho o déficit de atenção, me acompanha na vida, eu sempre tive aquela... Quem tem déficit de atenção, pode reparar, tem geralmente uma coisa que a gente se... Quando aquilo que tu falou, de tu te identificar, entendeu? Ai, tu vai contar uma história... porque para nós... para quem tem déficit de atenção, isso é uma conexão. E a gente se conecta, assim, com as pessoas, a gente não consegue ser sutil. Então, às vezes, se torna muito mais sobre... a minha pessoa do que sobre o outro. Não é assim, né? Numa apresentação de proposta e até numa relação de trabalho, muito menos. E você tem algum baú, assim, de... Eu quero que você traga um conselho para nós de como a pessoa ver que a proposta dela é foda. Como ela sentir... Eu quase montei... Na verdade, eu montei, né? Fernanda, eu fiz praticamente um passo a passo. Então, assim, eu já tenho uma proposta bem feitinha, com né, imagem e tudo mais. Então, ali eu consigo mostrar para ela tudo que eu entrego, meus entregáveis. Então, a primeira etapa, assim, onde eu vou estar presente, reuniões que eu estarei presente, o que eu entrego na primeira etapa, na segunda etapa, na terceira etapa, na quarta etapa, que é opcional, acompanhamento da obra, mas... que é interessante o cliente contratar, porque assim a gente consegue garantir que todo projeto que foi feito, que é muito personalizado, eu consigo mostrar para ele como é o meu trabalho, que é fit to you, é para ti, é personalizadíssimo, entendeu? Não é um copia e cola. E qual direção você dá para quem está acompanhando a gente e quer ter referências de como estruturar os entregáveis de uma maneira inteligente? Onde você se inspirou? Porque eu vejo que também... a gente quer ofertar, às vezes, um produto foda, mas não sabe o que ele precisa ter um produto foda. Na verdade, foda. O que aconteceu? Eu comecei a perceber... Porque a gente vive nesse mundo e tu acha que todo mundo sabe o que é esse mundo. Tá. E o cliente, ele não sabe. Então, assim, eu comecei a perceber que o cliente tem que ter noção de que na primeira etapa ele vai receber uma planta baixa,
pode ser humanizado ou não, mas ele vai receber uma planta baixa e ali ele vai ter as opções de layout. Porque às vezes o cliente acha que na primeira entrega ele vai receber o 3D. Ele não sabe. Se eu não falar, como é que ele vai saber? Ele não tem que saber. Esse trabalho é meu, não é dele. Deixa eu fazer um recorte. Olha a potência que ela tá falando isso comigo agora. Incrível. Rottweiler puro. Rottweiler. O cara, ele tem que Tô saber aqui que orgulhosa, não sei o quê. entendeu? Ai, Cristian, o cara tem que saber, né? Pô, Viu, se ele não Cristian? souber, dificulta. Trabalho teu, ó. Não, Isso aí. parabéns. Chique mesmo. Cara, eu fiquei só vendo e perguntando. Não, é sério. A primeira vez que eu apresentei, assim, que eu montei... Não, ela chegou muito feliz, muito feliz. Amiga, tu não vai... Não, porque eu fiquei assim, eu me senti, tipo... Viva, sou né? foda. A gente se sente vivo. E é difícil eu falar isso, né? Porque É eu- muito difícil. E Meu só Deus, pra- a autocrítica dessa aqui Pra é... deixar claro, eu não senti nenhum pingo de desrespeito na sua fala em nenhum momento. Porque às vezes a gente tem medo Não. não só de ser arrogante, mas de desrespeitar alguém. Não. Pessoas vão achar ruim disso porque a gente não tá acostumado a ver essa Sim. potência. Sim, e já quer saber, tudo certo. Quer achar ruim? Cada um com seus problemas. É isso aí. Agora eu tô assim, Aquariana. Mariana. Sua vez, Nanda. Voltei. Traz um direcionamento. Agora você que está no campo de Vai lá. batalha da arquitetura, para as arquitetas, para os arquitetos que apresentam proposta de venda no momento do fechamento. Mas como, assim? Traz um direcionamento, assim, uma dica, que eu não gosto da palavra dica, mas um pulo do gato, como a gente chama, um hack, olha, eu faço isso dessa forma e mudou meu jogo. Eu acho que esse ano, na verdade, a gente conversando teve muita... A gente Evolução. criticou muito É. o nosso trabalho e essa crítica foi tão severa, foi tão... que a gente Que isso? buscou né, a melhora. Melhora. Então, E como que vocês fizeram essa crítica? Vocês fizeram reuniões e, Não, e a com gente- base em quê? Que A No gente teve muita escritório. troca, assim. A gente É. troca muito. Por isso reuniões que eu falo... com esse objetivo. Não, Olha, vamos nem sentar. só com o objetivo, mas a Não, troca. é. Porque a troca na nossa área é muito difícil, Uhum. Christian. Ela não acontece. Tanto é que o objetivo do pessoas não são podcast abertas. é este. É tu entender o trabalho do outro, como é que tu faz, porque a gente evolui com a troca. O que Uhum. ela... Tipo assim, tem várias coisas que eu me inspiro na Fernanda e que e tenho também certeza que contrário, que é. ela também se inspira em mim. Porque tu tem que pegar do outro que é bom, entendeu? Tem que agregar e também pegar o que é bom. Isso é uma ajuda mútua, que não acontece muito no nosso Não, e business. assim, ó, acontece dentro do escritório as trocas a ponto de eu chegar e falar assim, Laires, chega de desenhar. Tá bom esse aqui, para de fazer 4 lavabos. A gente brinca dessa história dos 4 brinca, lavabos. eu Ela sou fez uma 4 pessoa- lavabos, tem 4 lavabos, criatura. Não, né? Porque é tempo de escritório, Uhum. ela tá perdendo dinheiro. É. E assim, tá viajando na maionese. Mas eu acho que na proposta é a história da postura, tu tem que ter postura, né? Tu tem que mostrar Segurança. que. E assim, ó, quando a gente fala muito de preço, né? Enfim, o cara chega e vai te. Meia dúzia de pila. Meia dúzia de pila, tu vai ter a postura meia dúzia de pila, tu vai ter o projeto meia dúzia de pila. E tá tudo Me certo, explica o que é meia entendeu? dúzia de pila. Porque a gente fala. Você recebe por aquilo que você paga. Da que é uma prostituição do expressão- mercado, entendeu? Meia dúzia de pila, tipo assim, você cobra pouco, você vai fazer pouco, entregar Não, pouco. quem- Exato. não que a gente cobra, mas quem É, cobra... mas quem tá cobra muito pouco. barato, gente... É que pila aqui é dinheiro, né? Aham. É tipo conto, 10 conto, meia dúzia de Isso, conto. isso. Meia dúzia, aham. Mas é que a gente fala muito disso porque as pessoas, né, os profissionais da nossa área reclamam, porque não sei que ela cobra pouco. Ok, se ele cobra pouco, deixa ele cobrando pouco, ele vai entregar Ele não é teu pouco, a postura concorrente. é pouco. Ele não é teu concorrente. Isso aí Ele é nunca brabo. será teu concorrente. Entendeu? A gente Não tem que entrega. comparar. Mas meu valor. O cliente Ok. dele é o cliente dele, não é o teu cliente. Não é o cliente que tu quer, não é o cliente que tu vai conseguir fazer o teu trabalho, não é o cliente A que tu vai gente entregar. sabe o que a gente entrega. Exatamente. A gente sabe todo o nosso sangue e suor. Olha o que Entendeu? aconteceu agora. A gente sabe o que a gente entrega. Você não perguntou nada pra ela e ela, exatamente. Isso, aí não tô falando que mandou mal, devia ter ficado quieta, não. É tipo, você vê que sem perguntar, e se você diz, a gente sabe o que a gente entrega, né? Eu vendo, não sei se vocês sabem, não. Ou vocês até sabem, Sempre. mas não é tudo isso. A gente sabe que a gente entrega. Exatamente. Sabemos, a qualidade é impecável. Nós cobramos para tal. E a pessoa que paga isso, ela tá no céu, porque ela sabe que aqui ela recebe pelo que ela pagou. Exatamente. E esse ano eu tive uma virada assim de, olha, eu acho, eu sei, De virada, hein? eu Já foi sei, virada. eu já virei virada, agora, credibilidade. é. Eu sei que tu precisa disso, eu sei que tu precisa desse escopo.
E por esse escopo eu cobro isso aqui. Uhum. Se tu quiser um valor mais baixo, eu vou ter que diminuir o escopo, porque são horas do meu escritório. Uhum. Mas isso não vai te atender. Mas eu Você acho. não acha? Boa. Isso não vai te atender. Ah. Pode ser que dê, pode ser que não dê, entendeu? O cliente pode entender, pode ser que ele não entenda. Uhum. Mas se ele não entender, não vai acontecer, não vai fluir bem aquilo ali. E quando a gente entende da importância da indicação, o que a gente está falando é de algo muito dito sobre o boca a boca. As pessoas comentam sobre outras pessoas, às vezes bem, indicação, às vezes mal, não é tão interessante. Uhum. E mesmo que a pessoa não feche com você, você fazer uma reunião de venda assertiva, incisiva com ela, pode ser que ela não feche agora, mas ela feche depois. Exatamente. Pode ser que ela não feche, mas te recomende. Uhum. Mas se a gente faz uma decisão meia bomba em cima do muro, 6 pila, É. meia dúzia de pila com Já o nem cara, sei. Ah. e aí, você fechou com elas? Além dele falar, não fechei, Sim, porque não sei, não- não era aquilo que eu tava e eu procurando. acho que essa é E a às vezes você diferença. fala o preço e não fechei, É. não tá dentro do meu orçamento. Aham. Olha, Tudo certo. interessante. Queria muito ter fechado com ela, mas não tava dentro do meu orçamento. Opa! Peraí, É. se Fechei. depende pra quem tu fala, tá dentro Ela do meu, tava eu vou... É. Tava Isso é interessada, orgulho. fez um descontinho pra mim, mas... E na primeira reunião que eu apresentei, assim, foi... A guria falou, eu não quero mais nem orçar com ninguém. Eu vou, se for pra fazer, eu vou fazer contigo. Entendeu? Tipo, sabe quando te dá um negócio... Tipo, Maravilhosa! mas é muito bom, entendeu? É. Porque era uma... E era um... Quantos anos eu tô no mercado? 3, né? Porque eu sou jovem. mas, assim, olha, eu nunca tinha dado atenção pra apresentação da proposta. E aí você trouxe uma frase, proposta enviada é proposta perdida. Uhum. Fala mais sobre isso. Porque, também, estudando, né? Porque eu estudo bastante, apesar de sofrer bullying por isso. Meu Deus, a maior compradora de curso da internet. E realmente, proposta enviada, tu não consegue um papel. Ninguém lê proposta, né? Eu acabei de assinar um contrato hoje que eu fui pra uma casa de festa para fazer o aniversário da minha filha. Eu assinei o contrato. Eu não li o contrato, tá, gente? Uhum. Não li. Tu nem sabe o que vai ter no Ah, aniversário dela. o pai dela tinha lido, tava tudo certo. É isso mesmo, então tá, vamos lá, eu assinei. Mas, tipo assim, a gente não lê. Proposta, tu não lê. Por mais que minha proposta tenha... Eu já resumi, porque antes ela tinha umas 12 páginas. Não, tem 3 ali. A pessoa não lê. E mesmo que... Ela não consegue ver o valor, talvez, lendo. Então, assim, eu acho que tu apresentando... A pessoa te conhece... E se tu mostrar segurança e credibilidade, ela vai comprar isso. Ela não vai comprar um papel. Papel todo mundo tem, todo mundo manda e no papel tudo aceita. E tu falou uma coisa legal, né? De não ser muito grande, muito extensa A pessoa vai a pro fim. proposta. Gente, eu porque já o inferno, a pessoa só vai rolar aquilo ali e vai ver o valor. Sempre vai no fim. Tu quer É só ver isso. o valor. Quando te enviam proposta, tu lê. Eu não leio nunca. E a gente faz uma coisa muito técnica, né? É. Então, eu tenho que te explicar o que é a planta baixa, eu tenho que te explicar o que é o 3D, eu tenho que te explicar que é importante ter um projeto de ar-condicionado, que eu vou fazer uma compatibilização do teu projeto elétrico, que o ar-condicionado tem um dreno. Esse dreno quer dizer que sai água. Essa água tem que ir para algum lugar. E eu tenho que indicar aonde que vai sair? isso. E eu vou ter que conversar com a empresa que faz isso. Não é simplesmente eu, Uma joguei coisa ar. interessante é a gente aprender a fazer cara e tom de boa notícia. O que isso quer dizer? Olha, nós vamos fechar, mas não é bem assim, tem um monte de questões técnicas que eu tenho que te passar, ai que inferno e tal. Inclusive, é muito importante a gente se reunir, que eu vou ter oportunidade de trazer para você o porquê de a gente fazer o que a gente faz, do jeito que a gente faz. Ai, meu Deus, sério? Nossa, vamos... Se a gente já fala assim, ó, vamos ter que... É igual falar, vai tomar agulhada e vai ver o Zé Gotinha. Você quer ir pra onde? Eu quero ver o Zé Gotinha, tranquilo, mas agulhada eu tô de boa. E trazer esse tom de boa notícia para que toda essa experiência seja valiosa e a pessoa vê valor nisso. Porra, profissional tá pegando na minha mão, me mostrando. Tem gente que vende, não tá nem aí. E também tem que mostrar de maneira... Tu não pode ficar ali meia hora. Ah, isso aqui é um layout que o cliente não quer. Ele quer saber... A verdade, também é outra coisa que eu sempre falo.
que o teu cliente está comprando? Teu cliente, ele não está comprando o projeto. Teu cliente está comprando a sensação que ele vai ter de entrar no teu, tipo assim, na casa pronta. A gente compra a sensação, a gente não compra, né? A sensação, tu compra um Nike porque, o que aquela marca vai te dar? Tu comprou, é a sensação, tudo é sensação. Então, quando tu tá vendendo, simplesmente tu ali vendendo um projeto, mais um projeto, não é isso, não vai conseguir vender. É a segurança. É a sensação, tu vai entrar na tua casa, eu quero que tu entre na tua casa, quando tu abrir a porta, tu pense, essa é minha casa. Ou tu te sinta abraçado, tipo, aquilo que tu vê que o teu cliente quer. Eu quero me sentir acolhido pela minha casa. Tu vai abrir, pelo comercial, eu quero que o meu cliente entre no meu, sei lá, na minha sala e veja valor naquilo que eu entrego, que, né, toda essa, né, foi ótimo, né? Agora pode, mas nos outros episódios que vocês for fazer, acabou. Acabou os né. Vai ter né e foda-se. Mesmo, sabe? Sim, claro. Este sou eu hoje. Estamos há 2 dias sem acidentes. Teve acidente ontem e... Tudo certo. Quando eu cheguei em Porto Alegre, tinha um programa para arquitetos de televisão, assim, que daí o cara vinha e gravava contigo. E... eu assim, mas e como é que funciona? Não, a gente vai aí e tal, né? Porque a Larissa, na época, a Larissa vai te entrevistar. E daí eu falei, mas ela vai mandar as perguntas? E não, ela vai te entrevistar ali. Daí eu, ai, meu Deus, né? Nossa, eu me lembro, eu tava suada aquele dia. Eu falei 35 nés durante a entrevista. 35. E daí eu falei, cara, 35. Não, começa, parece que o né, aquela coisa que né, e daí vai, né? Aí a gente trouxe a analogia do em cima do muro. É você em cima do muro chamando a pessoa pra estar lá. Já é ruim estar em cima do muro, pela entonação. Mas se você chama outra pessoa, né? Pra lá é pior ainda. E o que acontece? Assim como a gente não lê uma proposta de 35 folhas, quando eu vou baixar um aplicativo e aparece os termos de uso, que me perguntam, você leu e concorda com os termos? Não li, nem lerei. Até esse meme aí. Você liga o foda-se pra tudo que foi dito e prefere correr o risco? Sim. Sim, né? O né faz isso. Abre uma caixa de seleção na cabeça da outra pessoa. Você liga o foda-se porque eu falei e prefere concordar comigo pra eu calar a boca mais rápido, né? E tu continua no né. E você continua, né? A pessoa não reflete sobre aquilo que foi dito. Sim. Quando você aprende, por exemplo, vai ficar muito tangível, é 5 mil reais, né? Ela concordou que o preço é... mas não tem embasamento. Ela não entendeu, ela não refletiu sobre aquilo. 5 mil reais. O fato de não ter esse né, ela vai ter que ir lá ler os termos. Qual o nosso convite? Ser objetivo na fala. Porque a gente precisa ter Por que os aplicativos não têm termos de uso mais interessantes? Porque é tudo folgado. Dá muito trabalho transformar uma proposta de 12 páginas em 2 páginas. O aplicativo, não sei porquê, eu suspeito, até para suspeitar eu não acho. Eu suspeito que tem a ver com alguma ali, sabe, aquela ambiguidade ali, aquele jogo assim que, mas eu lá tava falando que você não podia fazer isso, hein? Lá não falava nada. Eu acho que eu vejo, suspeito, imagino, que tenha um traço de omissão nisso aí. Mas enfim, vou tirar o né e eu vou trazer mais objetivo. Para a pessoa ler os termos, entender com mais clareza. E ver como é importante a oratória, porque aquela vez eu fui jogada aos leões. Sim. Né? E quantas vezes isso acontece? A gente tá num lugar, tem uma entrevista. É da profissão também, né? E de qualquer profissão. Acho que a comunicação é de qualquer... Gente, nós estamos aqui há 1000 há 2 horas. Sério? Sério. Levei um susto quando eu vi, até porque o Christian, ele... Um dia acho que tu ganhou o troféu lá, de... Né? Foi o podcast, eu acho, mais longo. Mais vai extenso. ter gente... De onde, perdão? Daqui? Eu buguei aqui agora nessas 2 horas. Sim, porque tu tem que viajar também, né, Christian? Mas foi o podcast mais longo, vai ter gente ofendida aí, né? Com certeza. Tipo, vai ter gente querendo fazer mentoria pra falar igual. Exato, isso aí. Isso aí. A gente agradece muito, foi Christian, incrível. muito obrigado pela tua presença. Eu acho que teremos, né, podemos fazer uma outra vez que vier para Porto Alegre, a gente já aproveita e fazer outra. A Fernanda também já vai estar ali no processo de até mentoria em Floripa dela. também, a gente pode encontrar lá. Tá e o que eu mais gostei foi de ver o quanto que vocês
demonstraram estar à vontade. Me senti num restaurante, a gente trocando mas aí ideia. a gente tava esperando. E essa é a À vontade intenção, a gente fica. sabe? Que às vezes a gente vem dar aula no púlpito. Aham, Pelo amor de Deus, só de ver um púlpito já dá preguiça. exato. Eu participava como advogado de muito evento do Tribunal de Justiça. Uhum. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, lalalala. Ele ficava meia hora aquele cara no púlpito só falando as coisas no mesmo ritmo. Não, ninguém aguenta púlpito. As pessoas querem restaurante, elas querem... Vamos nos conectar com essa comunicação realista que a gente pode viver, que os influencers estão trazendo de mão beijada pra gente ter essa Maravilhoso. referência, e já foi o tempo do púlpito. Uhum. Muito obrigado, meninas. Um prazer te conhecer, Nanda. Um prazer te Prazer. reconhecer, que eu não te reconhecia antes, Laís. Os podcasts que eu te vi, eu falava, quem que é essa? Viu? Hoje eu vi a Laís. Muito feliz. E agora, daqui pra frente, só, né? Só, Vamos só dar-lhe. vamos melhorar. Eu vou Dale. começar a subir os degraus também. Vamos junto lá, contigo. vamos lá. Tem uma frase que eu gosto muito, que é Let's Dali for Don't Tomali. Você já ouviu falar? Tem Não, essa mas- figurinha no zap que eu recebi. Ah, é? Quero, já gostei me muito. manda, eu amei. Vou achar ela lá. Então tá bom. Muito bom, Christian. Obrigada. Obrigada. E já passa aí o teu Instagram. Meu Instagram é Diálogo com Christian. Atualmente eu trabalho com mentorias individuais, personalizadas. Pessoal da Al Capone, pessoal das palestras, me procurem que vai ser um prazer trabalhar com vocês. Igualmente está sendo um prazer estar com vocês aqui agora. Ai, obrigada. E Fernanda, faz lá o teu finalzinho, como é que é? Aperte o sininho. A galera. Ah, boa, isso é muito Ah, importante. Fernanda é Arroba ótima por trás do nisso. tapume, Faça ativa o pedido. sininho. Fazer o pedido. Agora você Viu? vai se inscrever aqui no canal e Inscreva-se deixar um no comentário do canal. que você Ó. mais gostou nesse episódio. Isso aí, galera. Faça o pedido. Muito bom. Muito bom. Já vamos mudar agora, não é mais, aperte o sininho. Ai, não, Viu? desculpa tá falando isso, gente, Desculpa, mas, né? né, se não... Aperte o sininho, por favor. Agora aperta Aperte vendo? o Do sininho. a porra do Aperte o sininho. caralho. Tchau, gente. Tchau, tchau.